Boa noite. Eu sei que você está aqui mais uma noite sem sono, mas vou te ajudar a dormir bem. Se acomode e sinta o momento. Hoje vamos contar a história de quais eram as drogas utilizadas na época de Jesus Cristo. Há um jeito de caminhar por histórias antigas como quem caminha por um quintal conhecido. Devagar, com os pés descalços, prestando atenção no fresco do chão, no cheiro que vem das plantas, no som distante de alguém que termina o dia. É assim que essa história deseja tocar você. Como uma brisa que entra pela janela, encontra o rosto e diz, baixinho, que a noite está segura, que a memória do mundo também serve para ninar. Lá, onde as estradas eram de terra batida e o céu parecia sempre perto, as pessoas conheciam seus próprios meios de aliviar o peso do corpo e da alma. Não havia palavras difíceis para isso. Havia mãos que sabiam onde doía, olhos que sabiam quando a tristeza estava pesada, e havia o conhecimento manso, passado de pais para filhos, de vizinha para vizinha, que ensinava a misturar um pouco de vinho na água, a acender resina perfumada quando o coração pedia silêncio, a untar a pele com óleo morno quando os músculos pediam descanso. Eram jeitos de conforto, carinhos guardados em ânforas, em saquinhos de tecido, em pequenos potes de barro. Você consegue imaginar um desses potes, com tampa simples, guardando um aroma que lembra madeira e sol? Numa casa de pedra clara, ao cair da tarde, uma lamparina dança num canto. A chama é pequena e muito viva. É a hora em que o trabalho termina e a conversa fica baixa, quase um sussurro, porque todo mundo sabe que o corpo precisa entender que a noite chegou. Um homem encosta o jarro na mesa. Ele tem as mãos marcadas, talvez de carpintaria, talvez de pesca, talvez de cuidar da terra, porque ali todo mundo faz um pouco de tudo. Ele destampa o jarro, mistura a água com vinho, não muito, só o suficiente para perfumar a bebida com um calor suave, e acrescenta um fio de mel. O mel é como um abraço, doce no ponto, e a água fica mais macia. Ele sorve devagar, sente que desce sem pressa e pensa nos dias passados e nos dias por vir, e em como, naquele instante, o mundo pode ser simples. Você sente a sua respiração entrando e saindo, como se também estivesse segurando esse copo, sentindo a temperatura justa, quase morna. Ao lado, uma mulher abre um saquinho com folhas secas. São folhas que ela conhece de olhar e de cheiro. Pegou-as no mercado em uma manhã recente, quando o sol ainda não incomodava. Algumas têm perfume de campo, outras de montanha. Ela pega um pouco, amassa entre os dedos, lembra do conselho de uma vizinha. Deixe a água pedir o sabor, não force. Deixe que o calor faça amizade com as folhas. E ela deixa. Quando o vapor sobe, fecha os olhos e respira aquele aroma que lembra colchões limpos, lençóis secos ao sol e braços que embalam. Sinta como a noite está tranquila quando o cheiro é bom e a lembrança é doce. Havia também as resinas, pedaços de árvore que guardavam em si um cheiro de bosque e de história. Mirra, olíbano, essências que pareciam falar uma língua própria, como se cada aroma estivesse contando algo que não cabia em palavras. Às vezes, acendiam-se pequenas brasas e deixava-se que essas resinas se derretessem devagar, soltando fumaça fina e clara, que fazia o ar ficar mais denso, mais pesado de descanso, e a mente, curiosamente, mais leve. Pessoas rezavam, sim, e choravam, e agradeciam, e também apenas respiravam. O incenso era um companheiro da oração, mas era também um cuidado com o corpo, um jeito de dizer para dentro, você pode soltar, você pode entregar. E, ao fundo, os sons da noite vinham e iam. Um animal mexia na palha, um vento brincava com a porta, e alguém, ao longe, batia o último pão. Nem sempre havia feridas, mas quando havia, havia também jeitos de olhar para elas. Os mais velhos gostavam de contar o que já sabiam, que uma mistura de óleo e vinho limpo podia ajudar, que um pano aquecido com cuidado aliviava, que a atenção de alguém fazia metade do caminho da cura. Um viajante contou certa vez ter visto um homem bondoso derramar vinho e óleo sobre as feridas de outro, ali, na estrada, e enquanto falava, havia uma espécie de calor no seu relato, como se a própria memória perfumasse o ar com coragem e cuidado. No tempo de Jesus, as pessoas eram íntimas da natureza, não por moda, mas por necessidade. Sabiam que certas flores guardavam um leite branco, que precisava ser usado com respeito. Sabiam que havia raízes fortes, que pediam mãos experientes. Mas, para as dores comuns, para a noite que não vinha, para o peito que batia apressado sem motivo, bastavam pausas, chás moles, vinho gentil, óleo no pulso, oração que aquieta.
Não era uma ciência fria. Era um saber de colo. E a cidade pequena, com suas ruas estreitas e paredes que guardavam ecos, tinha seu próprio coração, batia forte de dia e devagar de noite. Jesus caminhou por esses lugares, ouviu essas vozes, sentiu esses cheiros. E, por onde ele passava, a vida acontecia como costuma acontecer. Gente que tinha fome, gente que tinha medo, gente que tinha fé, gente que não tinha mais força. Ele tocava, ele olhava, ele dizia palavras que deslizavam sobre a cabeça das pessoas como um óleo morno. E, enquanto isso, as mãos das mães continuavam amassando ervas, os anciãos aqueciam pedras lisas para encostar nos joelhos, os jovens aprendiam a distinguir, pelos dedos, o peso das ânforas. O cuidado era uma música que todos sabiam, mesmo quando a letra não estava clara. Talvez seja bonito imaginar uma noite qualquer. Um menino com febre baixa. Uma avó que encosta a testa na dele, compara a temperatura com carinho, e depois pega um pano, molha na água morna, coloca umas gotas de óleo perfumado, encosta no peito do menino. A respiração dele, primeiro rápida, vai ficando mais lenta. O quarto tem pouca luz e muitos detalhes. Uma cesta de vime no canto, um tapete simples, o som da voz da avó contando uma história que ela mesma ouviu quando era pequena. Você consegue ver essa cena? Consegue sentir a mão que troca o pano de lugar, que aguarda alguns segundos, que observa, presente, sem medo? Há tempos em que o cuidado é exatamente isso, presença. Os viajantes traziam novidades, e junto com elas, histórias de terras além do horizonte. Falavam de povos que maceravam certas pétalas raras, de médicos que guardavam em frascos escuros sumos que aquietavam dores profundas. Ouviam-se palavras sobre um leite de papoula, sobre uma raiz que dava sono, e ao mesmo tempo, ouvia-se sempre o aviso: é forte, só quem sabe usa. É forte, não é coisa para pressa. Havia prudência, havia respeito, e havia também aquele instinto antigo de reconhecer o limite entre o alívio e o excesso. E, na maioria dos dias, a vida corria com soluções simples, que estavam ao alcance de qualquer quintal. Vinho e água, água e vinho. Mãos que mexem devagar. O mel escorre. Uma colher de madeira desenha círculos na superfície, e cada volta é uma lembrança que se arruma. No canto do pátio, alguém abre um pequeno saco e o aroma de folhas secas sobe, discreto, quase tímido, e invade, sem invadir, como um hóspede que sabe onde pisar. Há quem diga que o cheiro é metade da cura. E, sem contestar, as pessoas deixam o aroma trabalhar, abrir janelas dentro, levantar cortinas de poeira, permitir que um fio de vento passe. Na cidade, ruído vira sussurro. Os animais vão se recolhendo. Do lado de fora, a lua repousa sobre a água de uma bacia que alguém esqueceu no pátio. Dentro, risos ficam mais raros, as conversas, mais curtas. E, quando alguém precisa de mais um empurrãozinho para dormir, recorre ao que aprendeu. Um gole de vinho alisado com água, um pano morno nos olhos, umas palavras ditas no ritmo do próprio coração, uma resina que estala baixinho quando toca a brasa. Tudo feito com mansidão, como se o mundo inteiro soubesse que o sono é um lugar sagrado e que não se abre à força. Havia um respeito pela passagem do tempo. As pessoas sabiam esperar a água ferver, esperavam a folha se acalmar dentro da chaleira, esperavam a fumaça desenhar no ar a sua dança. Esperavam porque sabiam que o tempo também cura, que o corpo também sabe. O corpo, esse velho companheiro, que conhece os sinais da noite e da manhã, que pede pausa, que pede toque, que pede, às vezes, só um pouquinho de doçura para deixar de brigar. E, nesta história, os remédios são quase sempre isso, gestos doces. Uma gota que perfume, um gole que acalme, uma chama que não queima, mas aquece. No tempo de Jesus, a vida era uma conversa entre o visível e o invisível. As resinas levavam as preces para cima, diziam, e ao mesmo tempo tornavam a casa mais acolhedora. O vinho, quando misturado com cuidado, era um conforto e um símbolo. As ervas eram pontes entre o campo e a cama, entre a rotina e o sonho. E quando alguém dormia, dormia como quem confia, com a segurança de que, ao redor, o mundo continuava respirando bem. Se você quiser, pode imaginar que está sentado na soleira de uma casa antiga. O chão é frio e bom. A noite traz um ar leve, e a pele agradece. Um jarro está ao seu lado. De longe, o riso cansado de alguém que acabou de guardar as ferramentas.
Você sente um aroma no ar. É incenso? É mirra? É alguma mistura de coisas boas que queimam devagar? Não importa o nome. Importa que é agradável, que se espalha sem pressa, que chega aos lugares onde a preocupação costuma se esconder. E, enquanto você respira, a história continua caminhando por dentro de você, sem exigir nada, só oferecendo uma companhia. Talvez Jesus tenha passado por uma noite assim, conversando com amigos, partilhando pão, vendo a chama de uma lamparina tremer, olhando para fora e encontrando estrelas. Talvez alguém tenha trazido uma garrafa de vinho antigo, e alguém tenha lembrado de um chá que a mãe fazia, e alguém, com voz baixa, tenha aberto o coração. Afinal, a noite convida a isso. E, no meio, sempre havia um óleo que perfumava os pulsos, uma resina que limpava o ar, um cuidado pequeno que fazia toda a diferença. Eram esses os remédios de então, coisas simples, cheias de gesto e sentido. Agora, deixe que essa paisagem se deite junto com você. Não há pressa. Não há obrigação. Só há um pedido: que você sinta a doçura de saber que, desde muito longe, pessoas como você encontravam consolo em aromas, sabores e toques. Que você perceba como tudo isso mora dentro de você também. A água que acalma, o cheiro que embala, o calor que desafrouxa. E que essa lembrança gentil prepare o caminho para a próxima parte da história, quando os passos vão seguir até o mercado, onde os cestos de ervas e as ânforas de vinho esperam, quietos, pelo cair da noite. Feche um pouco os olhos, se quiser. Escute o que não faz barulho. O mundo inteiro tem um coração, e ele está batendo devagar. O sol, nessa hora, tem a cor do pão recém-tirado do forno. Ele não arde mais, ele acaricia. As sombras crescem como gatos preguiçosos, esticando-se pelas paredes de pedra, escorrendo pelos degraus, brincando nos rostos das crianças que ainda correm, mas já sabem que a noite está chegando. O mercado da Galileia respira como um animal grande e manso. Já foi vento, já foi vozes altas, já foi cheiro de peixe fresco e de massa assando. Agora é murmúrio. Agora é despedida. Você consegue sentir a brisa que passa, leve, balançando as pontas dos panos coloridos que cobrem as bancas? As ânforas de barro, encostadas umas nas outras, guardam o calor do dia. Há uma beleza nisso. A pele do barro morna, os desenhos simples gravados com dedos ansiosos, o cuidado de quem as fabricou imaginando que um dia, talvez naquele mesmo mercado, alguém as compraria para encher de vinho. O vinho, ali, não é um exagero. É companhia. É comida que se bebe. É água com memória de uva e de sol. Um homem de barba salpicada de cinza inclina uma ânfora. O líquido cai, e o som é como o de um riacho manso. Ele mistura com água fresca, prova no lábio, faz um gesto com a cabeça que diz: está bom. Oferece a um jovem que passou o dia na estrada, carregando carga leve e esperança pesada de chegar a tempo de vender. Ao lado, cestos de ervas fazem pequenas colinas verdes. Algumas folhas ainda guardam a curva da planta. Outras já são só lembrança de um verde que foi mais escuro. O cheiro é um mapa. Em um ponto, o ar é mais doce. Noutra ponta, é fresco e limpo como água sobre pedra. Uma mulher passa os dedos por cima dos maços. Não pega de qualquer jeito. Ela toca como quem toca o rosto de um filho que dorme. Ela sabe que a visão engana, mas o toque não. Seu rosto tem uma serenidade que veio com os anos, com as noites em claro, com os chás feitos às escondidas, com as preces sussurradas para ninguém ouvir. Ela escolhe folhas que perfumam, folhas que relaxam, folhas que lembram a casa que ficou no alto da colina. O vendedor observa com respeito. Vender erva não é só vender coisa. É vender cuidado. Um pouco mais adiante, atrás de uma mesa baixa, um homem coloca sobre a brasa pequenos grãos de resina. De repente, o ar muda. Há um estalo quase inaudível, como de uma madeira muito fina se curvando. A fumaça sobe. Ela não é escura nem clara. É como a voz de alguém que canta sem querer aparecer. Sobe e se espalha, e os olhos descansam. O homem sorri, não porque quer convencer, mas porque aquele cheiro lembra o pai dele. Lembra festas, lembra despedidas, lembra um colo. Alguns param, cheiram, agradecem. Outros só deixam que a fumaça passe por eles, como um lenço entregue de leve ao vento.
O vendedor, às vezes, pega um pedacinho translúcido, mostra contra a luz do entardecer, e a resina brilha como se tivesse guardado um pouco do sol do deserto. Você respira fundo, sente uma pontinha de doçura no nariz, uma sombra de amargo na base da garganta, e uma vontade pacífica de fechar os olhos por um instante. Um menino observa tudo com a gravidade que só as crianças têm. Ele segura um pequeno saco de tecido, com moedas que tilintam como água batendo em pedra. A mãe pediu que ele comprasse mel. Ele caminha entre as bancas, cumprimenta as pessoas pelo nome, porque ali ninguém é estranho. No caminho, ele para ao lado de um velho que vende potinhos de cerâmica com tampas bem ajustadas. O velho abre um deles e o aroma que escapa é de nardo, de alguma flor distante que decidiu morar no óleo. O cheiro é profundo e macio, como se tivesse peso, como se pudesse ser segurado com as duas mãos. O menino fecha os olhos e sorri, sem saber por quê. O velho sorri de volta, e o mundo fica mais simples por um momento. As vozes do mercado baixam um tom. Perguntas viram afirmações. Está fresco? Vira está bom. Vai levar? Vira leva. Há uma canção no ar, uma música sem instrumentos. Os pés descalços fazem ritmo no chão de terra. Alguém, num canto, sopra uma flauta de bambu. A flauta responde ao entardecer. Não canta alto. Dá cambalhotas de notas curtas. E, nesse cenário, os remédios do tempo fazem sua aparição como personagens discretos. Um vinho novo, uma erva confiável, uma resina antiga. Não tem pressa. Não tem medo. Fazem parte do quadro, como as pedras, como o céu. Uma mulher grávida passa, devagarinho, uma mão nas costas. O marido carrega uma sacola leve. Eles param perto de uma banca onde uma curandeira mantém frascos e folhas, não como segredo, mas como ofício. A curandeira fala baixo. Ela pergunta de que a mulher precisa. Não quer fórmulas prontas. Quer ouvir. Elas riem de algo sem graça, talvez de nervosismo, talvez de alegria. A curandeira separa umas folhas mais suaves, que não assustam o estômago, e um punhado de flores miúdas que prometem um sono mais manso. Em um canto da banca, há uma tigela com óleo, e flutua nele um pedacinho de casca perfumada. Ela pega um pouco no dedo e passa nos pulsos da gestante, que inspira e fecha os olhos antes de abrir. Um gesto simples que parece uma oração. Você consegue sentir o conforto que mora nisso? Perto dali, 2 soldados romanos conversam com um vendedor de bebidas. O vendedor oferece uma mistura de água, vinagre leve e um toque de erva. Eles bebem como quem come pão, sem cerimônia, sem luxo. É um hábito deles, um costume que aprendeu a lidar com o calor do dia, com o sal do suor. O gosto é áspero, mas, no entardecer, essa aspereza vira frescor. Os soldados agradecem com um aceno, e o vendedor volta a arrumar suas jarras, com o cuidado de um pai que penteia o cabelo de um filho antes da foto. Os rumores chegam em palavras soltas, e ninguém guarda nada para si. Ali, tudo é repartido: as notícias, o pão, a água, e também os saberes sobre o que acalma e o que anima. No canto das especiarias, um homem com mãos finas abre um pano onde guarda pequenas pedras aromáticas. Ele as conhece pelo toque. Sabe qual solta perfume com mais alegria. Sabe qual precisa de mais calor. Sabe qual dura mais, como a amizade que atravessa a seca. Ele fala de um jeito que acalenta. Não pressiona. Não insiste. Narra histórias do dia em que a casa estava cheia e uma velha tateou a fumaça até encontrar a paz. Narra a vez em que um bebê chorou menos quando a mãe perfumou a própria roupa, para que o colo cheirasse a lembrança de um campo ao entardecer. E as pessoas escutam, não como quem escuta uma aula, mas como quem escuta um conto ao pé do fogo. Uma jovem, que vende pão, aproxima-se da banca das ervas no intervalo dos clientes. Ela segura um anel simples entre os dedos. Está preocupada. Dorme mal. A cabeça não para. A curandeira lhe dá, com delicadeza, um punhado de folhas que gostam de água morna. Diz para não apressar. Diz para agradecer ao primeiro aroma. Diz para beber como quem conversa. Não são instruções secas. São convites. A jovem guarda as folhas junto ao peito, respira fundo e parece mais leve. É incrível como, às vezes,
O que a gente precisa é de um pouco de atenção e um punhado de cheiro. As bancas começam a cobrir-se com panos. Mas o mercado ainda não dorme. O crepúsculo é uma hora em que tudo suspira e se prepara. Uma família chega atrasada, as crianças com as mãos pequenas segurando maçãs, uvas e um galho de alguma erva que eles acham bonito, mesmo sem saber o nome. O pai ri, compra um pouco de vinho, mistura com água ali mesmo, divide com a esposa num copo de barro e molha os lábios das crianças, só para que elas sintam a cerimônia do gesto, não o gosto. É um jeito de dizer: estamos juntos. Fizemos o dia. Agora, guardemos o dia. O vinho é mais um símbolo do que um sabor. É um descanso que se bebe e que conta, aos poucos, que o mundo pode ser manso. E então o vento muda outra vez. Vem do lado das montanhas. Traz um friozinho bom, que pede manto nos ombros. A fumaça da resina dança mais apertada. O vendedor de óleos recolhe os potinhos, cada um embrulhado com um tecido macio, como se fossem ovos. Os soldados se afastam, deixando para trás o eco de um riso curto. A curandeira fecha os olhos por um instante, como quem reza pelo caminho de quem leva nas mãos questão e confiança. Um pescador passa, o cheiro de sal ainda preso na pele, e pega um pacote de folhas que ajudam a dormir sem sonhos ruins. Paga com moedas e gratidão. Os dois valem. Um velho, sentado numa caixa virada, observa. Ele não precisa comprar nada. Só gosta de sentir o mercado, de deixar que o cheiro de mirra traga de volta a imagem de uma mulher que ele amou na juventude, de deixar que a vista das ânforas o leve lembrança do pai, que carregava uma com uma mão só, como se fosse leve, embora ele saiba que não era. O velho fecha os olhos e escuta. O farfalhar das folhas, o dobrar dos panos, o metal das moedas, a voz de alguém dizendo até amanhã. Em cada som, há um pedaço de vida. Em cada cheiro, um cuidado. Em cada cuidado, uma noite mais fácil. Se você inclinar a cabeça, quase dá para ouvir também uma conversa mais antiga, que se repete todos os dias, porque é assim que a vida se sustenta. O campo entrega as plantas, o homem colhe, a mulher escolhe, a criança observa e aprende, e, no fim, alguém bebe um gole de vinho e sorri. O mercado ensina sem ensinar. Mostra que o remédio pode estar num copo, pode estar numa folha, pode estar numa história contada ao pé da banca. Mostra que a cura, muitas vezes, começa antes da primeira gota, quando a pessoa se sente vista, tocada pela atenção de outra. Mais uma fumacinha sobe, se esgarça, some. O céu se pinta de um azul que não tem nome. As primeiras estrelas aparecem como botões de uma camisa que alguém está fechando. O chão esfria. As pessoas começam a ir embora, cada uma carregando um pouco do mercado consigo. Um pacote de ervas, uma ânfora pequena, um potinho de óleo, um punhado de histórias. E, de repente, as bancas parecem dormir, como se fossem animais cansados que encontraram um canto de sombra. Você acompanha esse movimento com o olhar, como quem segue um rio lento. Sente a calma que vem de ver o mundo se recolher. A respiração fica mais profunda. O corpo consente. E a ideia de droga, que às vezes parece pesada, aqui se revela como que sempre foi: recurso de cuidado, carinho engarrafado, folha que conhece o caminho do peito, resina que conhece o caminho do ar. Nada de segredo indecifrável. Nada de palavras difíceis. Só a sabedoria de quem vive perto da terra, perto do tempo, perto do outro. Antes de ir, o vendedor das resinas acende mais um grão, só por gosto. A fumaça sobe, desenha um fio sobre a luz do fim de tarde. Ele fecha a banca, e o cheiro fica. A curandeira passa a mão nas mesas, como quem agradece. O homem das ânforas cobre o vinho como se cobrisse um berço. Eles se despedem com toques no ombro, com olhares, com promessas de pão fresco e de frutas novas no dia seguinte. E a rua se alarga, e a noite aceita tudo isso em seu colo enorme. Você guarda a cena num lugar macio da mente, e deixa que a história continue te levando, como a mão que puxa de leve o cobertor até a altura do queixo. Há mais para ver, mais para sentir, mas por agora, você já tem o bastante. O som da água entrando no vinho, o perfume da mirra dançando no ar, a visão de mãos escolhendo folhas com cuidado, como quem escolhe palavras para acalmar um amigo. Tudo isso é seu. Tudo isso pode te embalar. Sinta como a noite está tranquila. O mercado dorme.
Você também pode. E, no próximo passo, vamos seguir com esses aromas e gestos para dentro das casas, onde o vinho encontra a água, onde as ervas encontram o vapor, onde o descanso encontra, enfim, um lugar para se deitar. Dentro das casas, quando a noite pousava devagar sobre os telhados, havia um pequeno ritual que acalmava mentes e corações. Não era grandioso, não pedia aplausos. Era, antes, uma sequência de gestos que pareciam ter nascido com as paredes, com as mesas de madeira lisa, com as tigelas de barro que conheciam o peso das mãos. O vinho dormia nas ânforas como quem aguarda, e a água, fresca de jarra, refletia a lamparina como se guardasse pedacinhos de estrela. Misturá-los era um modo de dizer ao corpo: chegou a hora de ser leve. Um homem, com as mangas arregaçadas e o pó do dia ainda riscando o antebraço, segurava o copo com cuidado. Primeiro, a água. Sempre a água. A água que mata a sede e a pressa. Depois, o vinho, num fio delicado, que tingia de cor o que antes era transparente. O som era quase um segredo, um roçar de líquido que lembrava um riacho de pedra lisa. Ele parava, olhava contra a luz, como quem confere uma promessa, e então deixava escorrer pelo gole a primeira bênção do descanso. Às vezes, pingava uma coisa doce, mel que escorria como lua líquida na borda do copo. Às vezes, molhava a ponta do dedo numa tigelinha e encostava no vinho, para que uma erva aromática deixasse sua lembrança, não seu gosto inteiro. O gesto era antigo, aprendido com o pai, com a mãe, com a vizinha que contava histórias no portão. Você consegue imaginar esse copo nas mãos? Ele não é pesado. A borda é suave. A temperatura é de tarde que se despede. O primeiro gole não chega como uma onda, chega como uma maré que sobe quase invisível. O mundo, por um instante, se rearruma. O peito cede, os ombros lembram que podem cair. E, do outro lado da mesa, alguém ri baixo, porque o dia foi longo, mas agora ficou curto, como convém à noite. Numa esquina de outra casa, uma mulher mexe com uma colher de madeira uma panela pequena, onde a água conversa com folhas que ela conhece pelo cheiro. Ela não tem pressa. O vapor sobe e toca o rosto como quem dá um beijo na testa. A mulher fecha os olhos e respira. Lembra, sem querer, da mãe, num pátio parecido, mexendo uma panela parecida, e a lembrança inteira, com sons de galinhas ao longe, com o barulho do vento levantando pó, com o cachorro que boceja 3 vezes antes de deitar. Ela pega a tampa e a encaixa, e deixa que o calor convença as folhas a se abrirem. Depois, quando a água estiver com cor de campo ao fim da chuva, ela vai coar, vai adoçar com um fio de mel, e vai levar para a tia, que passou o dia com a cabeça pesada, pensando em coisas que só os mais velhos pensam. A bebida chega à mesa como um abraço que tem cheiro. Há um cuidado nisso que não cabe em palavras. Do lado de fora, o escuro se assentava como um lençol bem esticado. Dentro, a lamparina dava aos objetos um contorno mais gentil. A jarra parecia ter sido feita para aquela luz. A mesa parecia mais antiga e, ao mesmo tempo, mais macia. Uma criança desenhava com o dedo pequenos círculos invisíveis na madeira, e a mãe, sem olhar, dava uma bronca que era mais carinho do que bronca. O pai sorriu e encheu o copinho de água, só água, e tocou com a borda do seu copo da criança, como se brindassem a um segredo que só os dois sabiam. No ar, um perfume discreto de casca perfumada, aquela que a avó guardava num saquinho desde o último inverno. Não era festa, mas era. Havia pequenas tradições que só existiam naquela casa. Em uma, raspava-se uma lasquinha de algo perfumado no fundo do copo antes do vinho. Em outra, a água, retirada de uma jarra com boca estreita, passava por uma tigela onde uma folha dormia desde o meio da tarde. Havia um jeito de mexer que só uma pessoa sabia. Havia palavras que se diziam baixinho para que o sono ouvisse e viesse sem medo. E, no final, o que se bebia não era só o líquido. Bebia-se um modo de estar junto, bebia-se um alívio antigo, bebia-se uma promessa pequena e verdadeira. Numa casa de pedra, a avó sentava numa cadeira baixa e apoiava as mãos sobre os joelhos. O neto colocava em suas mãos um copo morno, com água que tinha conhecido uma folha simples e um restinho de mel. A avó levava o copo aos lábios, e antes mesmo de beber, já parecia mais tranquila, só de sentir o aroma subindo. "O que tem aí?" perguntava, fingindo que não sabia. "Tem noite boa", ele respondia, rindo, e o riso entrava no copo e adoçava mais do que o mel. "Você pode sentir essa doçura na boca? Ela não pesa. Ela desmancha."
Em noites assim, muitas mãos se moviam com a mesma música. Em uma casa, o vinho encostava na água. Em outra, a água encontrava as folhas. Em outra, um azeite perfumado aquecia-se ao lado do fogo, para ser esfregado nos pulsos, no pescoço, nas têmporas de quem andava cansado demais. O calor do azeite era um segredo conhecido, um segredo que se contava todo dia, em voz baixa, e que nunca perdia o poder de consolar. O óleo guardava dentro dele o sol de muitos dias, guardava o trabalho de muitas mãos, guardava o cuidado de quem colheu, de quem prensou, de quem carregou. Quando chegava à pele, dizia, sem dizer, que o corpo merecia descanso. Em certo momento, alguém trazia de dentro de uma caixa de madeira um pequeno frasco. O frasco não era grande, nem precioso. Mas, dentro, morava um perfume antigo, de nardo ou de algo próximo, que, ao tocar a pele, parecia acender as memórias de lugares onde a brisa é mais mansa. Não era coisa de todo dia. Era coisa para noites em que a alma precisava de mais um pouco. A pessoa abria o frasco com respeito, tocava com a ponta do dedo o que estava dentro e passava nos pulsos de quem mais precisava. A casa inteira parecia respirar junto com aquele gesto. E quem recebia fechava os olhos e se permitia, por um instante, esquecer da conta do pão, do peso dos jarros, do barulho dos passos do vizinho. Deixava a cabeça pender. Deixava as mãos descansarem. O perfume fazia o resto. No fundo do pátio, um jarro grande segurava o frescor. A tampa, de madeira, rangia de leve quando era retirada. Um dos filhos ia até lá, enchia uma caneca e voltava, sentindo nos braços o frio gostoso que a água deixava. Ele passava devagar, para não derramar, e, às vezes, encostava a caneca na bochecha, só por brincadeira, e ria de si mesmo, baixinho, para não acordar ninguém que estivesse adiantando o sono. O pai olhava de longe e via, nessa cena simples, um pedaço de paz. E quando a caneca se misturava com o vinho e o mel, o pai lembrava que nem toda alegria é barulhenta. Algumas são como a água, necessárias, transparentes, discretas. Ao redor, as paredes guardavam histórias. Alguns se lembravam de uma dor antiga, que tinha aprendido a ficar pequena por causa desses cuidados. Outros se lembravam de uma noite muito difícil, em que o vinho com água foi a única coisa que desceu. Outros, ainda, lembravam o dia em que alguém, de fora, ensinou uma nova combinação de folhas, e aquilo virou costume sem alarde. Uma vida é feita disso, de pequenos segredos que não são proibidos, só são da casa. E, de casa em casa, havia pequenas variações, cheiros que contavam endereços, sabores que diziam de quem era o pátio, de quem era o riso. E se, por acaso, a cabeça insistisse em ficar acordada, sempre havia quem sentasse junto. À mesa, as palavras vinham devagar, como o vinho no copo. Falava-se do campo, das ferramentas, do peixe que escapou, da chuva que prometeu e não veio. Falava-se também dos sonhos, dos medos, dos pequenos milagres do dia. E, entre uma frase e outra, alguém molhava os lábios no copo, e outro alguém soprava a xícara com a água perfumada. E à noite, paciente, esperava que os corações se acomodassem uns ao lado dos outros. Você pode ouvir esse murmúrio? Ele é quase o mesmo em todas as casas, em todos os tempos. A voz de quem cuida, a voz de quem confia, a voz que diz estou aqui. Certo dia, um viajante chegou trazendo uma ideia nova. Misturar ao vinho um toque de especiaria doce. Não era forte, não era invasivo. Era só uma lembrança de festa, uma pontinha de calor na língua que dizia que o frio lá fora não ia entrar. A novidade ficou, mas não tomou o lugar do simples. O simples nunca perde. O simples é a cama que espera, o cobertor que abraça, o pão que não falta. O simples é o vinho que conhece a água e, por conhecê-la, vira descanso. Em outra casa, a mãe ensinava a filha a reconhecer o ponto justo do cozer de uma folha. Não deixe a água zangada, ela não entende a folha quando está assim, dizia, rindo. Deixe a água conversar com a folha, como quem fala com uma criança com medo. A filha ria também, e, de tanto repetir, aprendeu. Aprendeu a medir o tempo pelo cheiro, não pela ampulheta. Aprendeu a distinguir quando a bebida estava pronta só pelo jeito como o vapor tocava o rosto. E essa sabedoria entrava nela como entra a luz pela fresta, de forma mansa e definitiva. Os homens, muitas vezes, pareciam gostar mais do copo na mão,
de sentir o peso, de olhar a cor. As mulheres, muitas vezes, preferiam o cheiro, o vapor, a xícara que deixa o queixo aquecido. Não era a regra. Era só costume. E, no fim, todos se encontravam no mesmo lugar, no suspiro depois do primeiro gole. Havia um suspiro, sempre, como se o corpo, em coro, dissesse "ah". Um "ah" que não era de espanto, era de alívio. E esse suspiro, repetido em tantas casas, criava uma música silenciosa sobre a cidade. Uma música de fim de dia. Uma música que chamava os sonhos, como quem acena de longe. Quando a lamparina diminuía, a conversa também. Os passos ficavam mais leves, a respiração mais funda. O copo, que antes esteve cheio, agora tinha um restinho no fundo, um redemoinho pequeno que brilhava como olho de gato. Alguém tomava esse restinho com respeito, como quem não desperdiça o que faz bem. A xícara, por sua vez, ficava com a borda marcada por um beijo de mel. A pessoa que bebeu passava o dedo e lambia, como criança. E ria. E deixava que a noite a encontrasse sorrindo. Havia também noites de chuva, quando o telhado cantava uma canção de pingos e o chão ficava frio de um jeito bom. Nesses dias, os pequenos segredos pareciam mais potentes. O vinho aquecia mais rápido, a água perfumada falava mais alto, o azeite morno entrava mais fundo pela pele. Era como se o mundo inteiro se juntasse à casa para ajudar. O barulho da água do lado de fora embalava, o cheiro do tempo úmido lembrava a infância, a promessa de manhã limpa deixava o coração em paz. E a pessoa que não conseguia dormir se rendia, não com derrota, mas com confiança. Sabia que, naquela casa, a noite era um lugar seguro. E, se você puder, imagine agora que está sentado num banco baixo, com um copo entre as mãos. O copo é seu, e a bebida, também. A lamparina brilha, e a sombra que o copo faz na mesa parece uma pequena lua deitada. Você leva o copo ao rosto, não para beber, mas para sentir o cheiro. Ele não te empurra, ele te recebe. Você dá um gole, e sente o caminho que o líquido faz. Ele toca a língua, o céu da boca, escorre com delicadeza. Em algum ponto, dentro de você, algo agradece. Algo que trabalhou o dia todo. Algo que segurou o mundo do jeito que deu. Esse algo agora solta o peso. E você, por um instante, lembra que é possível ser leve. Que sempre foi. Em último lugar, alguém apaga a lamparina, mas só depois de olhar para ela e sussurrar obrigado, não para a chama, mas para tudo. Para os pequenos segredos que salvaram mais um dia. Para a água que nunca falta. Para o vinho que chegou inteiro. Para as mãos que mexeram a colher, seguraram o copo, abriram o frasco, espalharam o óleo. Para a noite, que guarda sem julgar. E para o sono, que se aproxima, manso, como um gato que conhece a casa e se deita onde não atrapalha. Se quiser, respire agora como quem respira naquela sala. Longo, lento, gentil. O mundo lá fora pode esperar. Aqui, dentro, há um copo, um cheiro e uma promessa. E, com eles, a certeza de que o descanso não é um luxo, é um direito que cabe numa xícara, numa gota de mel, num gole de vinho misturado. Amanhã será de novo, e sempre, porque é assim que a vida se cuida, um pouco por vez, um gole por vez, um carinho por vez. A noite não é só silêncio, ela também tem fragrâncias. Em algumas casas, uma brasa repousa num prato de barro, e, sobre ela, caem, como pequenos milagres, grãos de resina que parecem vidro. Eles estalam, rendem-se ao calor e, aos poucos, liberam um perfume que traz, com ele, lembranças que não se lembrava de ter mirra, ou líbano, nomes que, mesmo sem serem pronunciados, dão ao ar uma gravidade doce, um peso bom que obriga o pensamento a sentar-se e descansar. A fumaça sobe em fios, como se alguém, do lado do céu, puxasse linhas invisíveis para costurar um manto de calma sobre a casa. Não se acende o incenso por qualquer coisa, embora possa parecer que sim. Ele chega quando o coração pede companhia. Pode ser no momento de gratidão, quando o pão cresceu bonito e a criança dormiu sem febre. Pode ser numa noite triste, quando o nome de alguém faz eco no peito. Pode ser numa simples hora de arrumar a cabeça, porque o dia trouxe vozes demais. A resina, nesse jogo, é menos um objeto e mais uma presença.
Ela guarda, na sua dureza translúcida, uma história de sol e árvore, de vento quente e mãos que coletaram com cuidado. E quando encontra a brasa, conta essa história de novo, mas agora no idioma do perfume. Em uma sala, uma mulher abre uma caixinha de madeira onde guarda pedacinhos de resina como quem guarda cartas antigas. Ela não olha para escolher. Ela cheira. O nariz é bússola. Um pedaço cai sobre a brasa, e o ar se transforma. O marido, que estava com os olhos perdidos num canto, volta, como quem é chamado pelo nome. A criança, que insistia em brincar com o fio da cortina, se aquieta e vê a fumaça subir, tentando adivinhar que forma ela desenha. A mulher respira fundo e, sem querer, reza. Não reza uma lista de pedidos. Reza o que o peito sabe, uma melodia baixa, uma palavra que não é palavra, um agradecimento que sai mais como suspiro do que como frase. Você consegue sentir a diferença entre o antes e o depois, quando o cheiro chega. É como se alguém arrumasse a cama do ar. Em outra casa, o incenso é usado para dar coragem a quem não tem. Um rapaz se prepara para uma viagem. Ele ajeita a mochila, confere o pão, a água, as moedas. A mãe, silenciosa, acende a brasa e coloca um grão brilhante. Não precisa dizer nada. O cheiro faz o que as palavras não fariam. Ele enche o peito, fecha os olhos, e imagina o caminho já feito, os encontros já vividos, a volta garantida. A fumaça faz um gesto de bênção que não é de ninguém e é de todos. O rapaz beija a testa da mãe e sai. Fica, no ar, o rastro, como um fio que o ligará à casa até o retorno. No templo, o incenso tem outro passo, outra roupa. Não é melhor nem pior, é apenas outro. Lá, ele dança alto, sobe com firmeza, mistura-se ao canto, às palavras recitadas, aos passos medidos. Os que entram sentem que o tempo muda de velocidade. Os olhos aprendem a olhar diferente, não para fora, mas para dentro. E, mesmo quem não entende tudo do que é dito, entende o essencial, que se está diante de algo maior, e que esse algo não é estranho. É uma grande mesa, uma grande casa, um grande abraço de silêncio com cheiro doce. As resinas, escolhidas com cuidado, parecem conhecer os caminhos da alma, como velhas amigas que sabem onde o calo aperta. Há quem use a resina também para o corpo, como quem trata a casa do espírito e a casa da pele com o mesmo respeito. Um pequeno pedaço, amolecido com calor, encontra o azeite e, juntos, viram um unguento simples. Ele não é milagre, mas é manso, e o manso é, muitas vezes, mais forte do que o barulhento. Uma mãe, diante de um joelho ralado, passa um unguento com dedos de pena. Um velho, com a pele cansada de sol, deixa que o perfume penetre um pouco, e a pele responde, menos por química, mais por memória. Lembra do campo, lembra da árvore, lembra da sombra. E isso acalma, como acalma um canto conhecido. Às vezes, a resina não é queimada. Faz morada num saquinho de tecido, junto com folhas que se dão bem com o escuro do armário. O saquinho se esconde entre roupas, e, quando a porta se abre, o cheiro do armário é de casa alinhada, de lençol que espera com paciência. Não há urgência. Não há obrigação. Há uma paz teimosa, daquelas que recusam o tumulto. É um pequeno luxo que não custa fortuna. É a graça de abrir uma gaveta e encontrar o mundo perfumado, mesmo que o mundo lá fora esteja confuso. Um homem, numa noite de vento, acende a brasa e coloca sobre ela um grão que ficou mais claro com o tempo. Ele está sozinho. Ou, pelo menos, pensa que está. Ele perdeu alguém, e a casa parece grande demais. O cheiro sobe, encontra o teto, se espalha pelas paredes. O homem fala o nome de quem se foi, primeiro com hesitação, depois com firmeza, como quem chama para dentro o que não se quer perder. E o incenso, naquele momento, não é santo nem mágico. É humano. É uma mão invisível nas costas, dizendo eu sei. O homem chora um pouco, não muito. Enxuga com a manga da túnica, respira de novo. E, de um lugar qualquer, uma paz pequena vem e senta-se ao lado dele, sem prometer nada, sem exigir nada. Só fica. Numa outra casa, é festa. Um nascimento recente, uma promessa cumprida, um reencontro. A resina está lá mais alegre, como quem aplaude baixinho. As pessoas falam com as mãos, riem com o corpo,
E, de vez em quando, alguém se recolhe ao canto da sala, fecha os olhos e agradece em silêncio por aquele momento. O cheiro parece abraçar as palavras e levá-las para um lugar onde o tempo se guarda. E, mesmo depois que a brasa apaga, o rastro fica, como fica o eco de um canto nos corredores depois de um coro. Nem sempre há dinheiro para muita resina. Às vezes, é um punhado que deve durar semanas. Por isso, os grãos são pequenos, o cuidado é grande, e a brasa é só um pontinho vermelho no prato. Mas o pouco, aqui, é suficiente. A vida ensina a medir, não pelo mais, mas pelo bastante. E o bastante, quando é cuidado, chega a ser abundância. Na mão de uma curandeira, um grão vira ritual. Na mão de uma vizinha, vira carinho. Na mão de uma criança curiosa, vira brincadeira de adivinhar formas na fumaça. Em todas essas mãos, o incenso é o mesmo, a seiva de uma árvore, endurecida pelo sol, devolvida ao ar como promessa de calma. A resina também conversa com as palavras. Enquanto ela queima, alguém lê, de cor, uma passagem antiga, que fala de deserto, de água que brota da pedra, de um povo que caminha. As frases, repassadas por tantas bocas, encontram no perfume um chão onde pousar. Não é preciso entender tudo para se sentir tocado. A voz que lê tem um ritmo, a fumaça tem outro, e, quando eles se encontram, é como se o mundo respirasse ao mesmo tempo. Você pode sentir isso? A sensação de que, por um instante, tudo está no lugar certo. Há um canto fora da casa, perto da porta, onde a brisa costuma ser mais generosa. Às vezes, a brasa e a resina vão para lá, não para mostrar, mas para compartilhar com a noite. O cheiro, então, mistura-se ao dos campos, à umidade da terra, ao frio fino que anuncia a madrugada. O céu, aberto, recebe a oferenda sem cerimônia. Algumas estrelas piscam, como se a fumaça tivesse feito cócegas nelas. E quem está ali, parado, sente que o corpo se alinha a um compasso mais antigo que os relógios, um compasso que mora nas estações, na lua, na maré. Não é misticismo pesado. É amizade com o ar. Em dias de doença na casa, o incenso também ajuda. Não cura por si, mas abre espaço. O cheiro limpa a sensação de quarto fechado, carrega consigo a lembrança de bosques, e isso já muda muita coisa. Uma mãe, em vigília, deixa a brasa descansar no chão, longe o bastante para não incomodar, perto o suficiente para fazer companhia. O doente dorme, um sono que vem por trégua, não por vitória. E a mãe, por um tempo, também fecha os olhos, recosta a cabeça no batente, e sonha, de pé, com um amanhã mais fácil. O perfume da resina conversa, por afinidade, com os olhos. Às vezes, enquanto a fumaça desenha no ar, alguém ungirá a testa de quem precisa com uma gotinha de óleo perfumado. Não é muito. É só o suficiente para a pele perceber que foi tocada com amor. O toque é breve, mas diz o que precisa. Você está coberto, você está lembrado, você está acolhido. E o corpo, que às vezes é teimoso, acredita. Porque o corpo reconhece o que é sincero. Em certas noites, um vizinho bate à porta. Ele traz no bolso uma quantidade mínima de resina, como quem traz uma flor. Foi o que pôde. Diz que ouviu que a casa estava triste, e quis trazer uma brasa e um cheiro para dividir. E, ali, no chão, os dois se sentam, os olhos olhando a fumaça, como quem assiste a um espetáculo antigo. Eles não falam muito. O silêncio não é vazio. É cheio de coisas boas. E, quando o vizinho vai embora, a casa não está curada, mas está, de algum modo, mais leve. O que pesa é mais fácil de carregar quando alguém segura junto, mesmo que seja o ar perfumado segurando do outro lado. E então há amanhã. E você pode se perguntar, por que falar de incenso se amanhã chegou? Porque o cheiro fica. Abre a porta e, ainda que o vento da madrugada tenha levado quase tudo, você sente, de leve, uma nota que ficou no tecido da cortina, no cabelo, no canto da cama. É a lembrança de que a noite foi boa, de que houve cuidado, de que a casa foi tocada por um gesto de carinho. Essa lembrança, pequena, acompanha o dia como um amuleto. E, quando o sol começar a se inclinar de novo, você vai saber que pode repetir o gesto, sem pressa, sem cerimônia, como quem volta a um lugar que dá sorte. Se quiser, agora, respire como quem respira fumaça boa. Lenta, profunda,
agradecida. Imagine um fio de perfume desenhando um caminho do nariz ao peito, do peito aos ombros, dos ombros às mãos. Imagine que esse fio se mistura com a suavidade de uma voz que te deseja descanso. Imagine que, ao fundo, alguém acende uma brasa, com uma paciência amorosa, só para que o ar de onde você está fique mais fácil de habitar. Sinta como a noite está tranquila. O mundo, com seus barulhos e suas novidades, não precisa entrar aqui agora. Aqui, há uma casa, há uma brasa, há um perfume que guarda o que você ama. E, dentro desse perfume, há espaço para o seu sono chegar, pisando leve, como quem não quer quebrar nada. Havia noites em que o descanso parecia distante, como uma estrela que teima em se esconder atrás de uma nuvem. Nesses momentos, os mais antigos lembravam de um segredo trazido por viajantes e guardado com extremo respeito: o sussurro da papoula. Não era uma novidade completa. Era, antes, um saber que vinha e voltava pelas estradas do mundo, atravessando portos e desertos, descendo de Alexandria, passando pelas mãos de gregos e romanos, chegando a vilas pequenas como quem chega em casa cansado. A papoula, com suas coroas redondas e sementes que tilintam como chuva fina, carregava em si um leite branco, delicado e poderoso. Um leite que pedia cuidado. Um leite que pedia silêncio. Os curadores da época sabiam que não se brinca com aquilo que é mais forte que a pressa. Assim, quando um frasco escuro, desses de boca pequena e tampa bem justa, aparecia numa prateleira alta, ele permanecia ali como um guardião. Nem sempre era necessário. Quase nunca era. Mas só saber que estava ali já acalmava os olhos de quem sofria. À noite, quando as lamparinas tremiam devagar e a casa reaprendia a respirar, alguém podia, com mãos firmes e coração humilde, buscar aquele frasco e lembrar das palavras de quem o ensinou, pouco, com respeito, com propósito. Você consegue imaginar esse momento? A sala quieta, o pano limpo sobre a mesa, o cheiro discreto de folhas amassadas ao lado, a água morna esperando. Um curador, chamemos de Eli, porque todo curador tem um nome simples. Confere a luz, confere as mãos, confere o olhar. Há um homem no canto, com o rosto pálido de dor no corpo, uma dor que fez do dia um trabalho pesado demais. Há também uma mãe, com um bebê de respiração apressada, um choro que vai e volta como maré que ainda não aprendeu a obedecer à lua. Eli amolece a voz, porque a voz também cura. Vai passar, ele diz, mais para o ar do que para alguém. E, enquanto fala, deixa o frasco sobre a mesa, sem pressa de abrir. A papoula tem um jeito de conversar com o sono. Não faz discursos. Faz silêncio. Nas mãos de quem sabe, o leite seco vira um manto leve, um descanso que chega sem assustar. Eli acende uma brasa pequena num prato de barro, não para queimar nada, mas para temperar o ambiente, para lembrar ao coração que a noite existe para maciar o duro do dia. Ele aproxima uma erva mansa do calor, só para perfumar. A mãe respira. O homem fecha os olhos e sente que o próprio ar está mais gentil. A lamparina reflete no vidro do frasco como uma estrela que se fez pequena para caber ali. No tempo de Jesus, histórias sobre a papoula eram contadas com o mesmo cuidado com que se segura uma criança que dorme. Braços firmes, passos leves. Diziam que médicos lá longe, em cidades que brilham no mapa como contas de colar, conheciam bem essa seiva que adoça o sono e detém a dor. Falavam de sábios que a usavam quando um corte era profundo, quando o corpo gritava mais alto do que a coragem. E, entre essas histórias, vinha sempre o aviso que ecoa até hoje: é forte, não se deva a ela o que o corpo pode fazer sozinho. É forte, só nas mãos que sabem. Ninguém fazia segredo para se mostrar importante. Fazia-se segredo para proteger. Numa noite de vento mole, uma mulher bate à porta de Eli. Traz o marido apoiado no ombro. Ele tropeçou na estrada, caiu sobre uma pedra, a perna lateja, o suor escorre frio. Eli abre, recebe, guia, sem alarde. Mostra-lhes um banco. Pede água. Enquanto alguém corre ao jarro, ele mergulha um pano no azeite morno, perfumado com uma casca de árvore que a avó guardava num saquinho. O pano encontra a pele, e um suspiro escapa do homem, como quem reconhece um país que já visitou, o país do alívio. Ainda assim, há dor, uma dor que não cede com o simples. O curador olha para o frasco. Não corre, não hesita, só olha, até saber. Então,
Toca a tampa como quem toca um altar. O ar parecer ficar mais atento, como se a casa prendesse a respiração com ele. O leite da papoula, quando vira remedinho nas mãos calmas, pisa com cuidado. Eli conhece a medida que não se mede com colher, mede-se com a memória, com o olhar, com o tanto de dor que se vê nos olhos do outro. Ele mistura um pouco ao mel, porque o mel é ponte que leva qualquer coisa para dentro com gentileza. A mãe assiste, e o coração dela bate naquele ritmo que as mães conhecem. Medo e confiança, medo e confiança. O curador oferece ao homem um gole pequeno, e depois o ajuda a deitar. A casa escuta. À noite, do lado de fora, também. Nada acontece como nos livros que ainda seriam escritos. Não há fanfarra, não há milagre barulhento. Há um descanso que se instala primeiro no rosto. A testa se alisa, a mandíbula desaperta, e depois desce, como quem percorre a casa apagando as lamparinas uma a uma. A dor, que era um martelo, vira uma colher. O tempo, que era uma pedra, vira areia. A mãe respira. Eli respira. O homem dorme. E o sono, esse velho amigo esquecido por um tempo, senta-se ao lado dele, com paciência, e fica. O bebê, no colo da mãe, tem um choro em soluços, mais por costume do que por necessidade. Eli sorri baixo. Às vezes, os pequenos só querem lembrar que existem, diz, com ternura que não se finge. Pede à mãe que se sente. Traz para perto uma tigela com água morna perfumada por uma folha que as parteiras veneram. Esfrega um pouco de azeite perfumado nos dedos e massageia as costas do pequeno, do pescoço às costelas, de leve, sem pressa. O choro muda de tom. É como se a casa, que já estava quieta, ficasse ainda mais. A noite entra pela janela e deita-se no parapeito, olhando a cena como quem olha um lago. Mas nem sempre a papoula vinha para a dor do corpo. Havia noites em que a dor morava no peito, um peso sem nome que roubava o ar. Para isso, os curadores sabiam, era preciso outra música, conversas leves, chá quente, mãos que não tinham medo de tocar. Ainda assim, em algumas margens desse rio escuro, o sussurro da papoula ajudava a aquietar o coração que batia como tambor, não para calar a dor, mas para permitir que a alma respirasse. Um homem que perdeu alguém e não conseguia dormir há dias, os olhos cavos, a barba crescida, o silêncio pesado, senta na cadeira de Eli. O curador não abre frasco nenhum de pronto. Abre a boca e pergunta pelo nome do ausente. O nome sai, se espalha, encontra brasa no prato e dança um pouco na fumaça. Ali, entre um gole de água doce e outro, pode haver, sim, um toque da papoula para lembrar ao corpo que o sono não é traição, é amparo. As curandeiras, sábias como o tempo, levavam consigo pequenas caixas com compartimentos. Em um ficavam folhas secas de cheiro que acalma. Em outro, cascas que aquecem por dentro. Em outro, resinas que elevam o ar. E num cantinho, envolto em pano macio, às vezes vivia a papoula, em forma de segredo. Nem todas traziam. Nem todas queriam. As que traziam, tratavam-na como se fosse uma visita que se chama pelo nome só quando necessário. As parteiras falavam baixinho dela, porque sabiam que, em horas de urgência, quando uma dor não era mais útil e só restava o cansaço do corpo, o sussurro da papoula poderia ser uma ponte para o descanso, desde que a ponte fosse curta e segura. Havia também os soldados, com suas guerras particulares de poeira e pedra, que, de vez em quando, apareciam nas vilas com o olhar de quem viu demais. Alguns, acostumados a outra bebida áspera que lhes saciava a sede e lavava o sal do suor, ouviam, pela primeira vez, falar de um leite branco que encerrava a dor como se apagasse uma lanterna. Eles se aproximavam com respeito e curiosidade, mas aprendiam, ali, a primeira lição. Nem tudo que alivia a dor deve ser buscado em todos os dias. A vida, com seus arranjos, dá conta de muita coisa. A papoula era para quando a vida, por um instante, pedia ajuda. Já se falou de mestres, médicos e sábios que escreveram em rolos e tábuas sobre as virtudes da papoula. E talvez Jesus, caminhando por entre cidades e gente, tenha passado pelo cheiro dessas histórias, pelas sombras de curadores que aguardavam como se guarda uma vela para o momento exato em que a noite apertar. Talvez ele tenha visto, de longe, uma mãe com um frasco embrulhado em pano, um curador conferindo a luz de uma lamparina antes de abrir a tampa, um doente que, finalmente, fechou os olhos. Talvez, ao tocar um ombro, ao dizer uma palavra, ao curar com um gesto,
ele tenha devolvido ao mundo a lembrança de que o cuidado pode ser simples e que, quando a força do simples não basta, há, sim, recursos antigos que nos emprestam um pouco do céu. Eli, como todo curador, também tinha suas dúvidas. Às vezes, sentava à porta, olhava as estrelas e perguntava de si para si se havia medido certo, se havia esperado o tempo justo, se o sussurro que ofereceu foi na medida da tristeza ou da dor. E o céu respondia com silêncio de se ouvir. Ele lembrava, então, do rosto do homem que dormiu, da respiração cadenciada do bebê no colo, da mãe com os olhos menos aflitos. Lembrava do frasco voltando ao lugar alto, fora do caminho das mãos apressadas. Lembrava do mel fechado com cuidado, do pano lavado ao amanhecer. E, nessas lembranças, encontrava a certeza mansinha que basta para seguir. Talvez você esteja sentindo, agora, um pouco desse sossego que mora nas coisas bem guardadas, naquilo que a gente sabe que existe, mas não usa todo dia. É como um cobertor extra no armário. Só de saber que ele está lá, o frio amansa. A papoula, nessa história, cumpre esse papel. Presença discreta que consola pelo possível, que ajuda quando o corpo precisa atravessar um trecho de pedra. E, passada a travessia, ela volta ao seu canto, e a vida retoma o compasso de chá, de vinho com água, de óleo morno e de resina sobre a brasa. Antes de a noite terminar, Eli apaga a brasa, cobre o frasco, limpa a mesa. A mãe o agradece com os olhos cheios de um brilho que não é só de alívio, é também de gratidão pelo cuidado que não faz barulho. O homem, dormindo, respira como o mar quando o vento cessa. A casa parece maior por dentro, como se um segredo bom tivesse esticado as paredes. E, enquanto o curador fecha a porta, o mundo dá um passo para trás e deixa o sono fazer o seu trabalho em paz. Se você quiser, pode respirar fundo agora e imaginar que, bem longe, numa vila às margens de um lago, uma lamparina ainda arde, pequena e fiel, guardando um frasco escuro que só se abre quando a dor pede colo. Sinta como a noite está tranquila. Sinta o sussurro da papoula não como convite ao esquecimento, mas como lembrança de que o descanso é um direito. De que há, no mundo, mãos que medem, olhos que cuidam, gente que sabe esperar a hora de cada coisa. E, nessa certeza, deixe que o sono te encontre, calmo, inteiro, leve, como quem chega em casa sem fazer barulho. A lua, em certas noites, parecia gostar de brincar de esconde-esconde com as folhas. No quintal de trás, onde a terra lembrava as histórias que as avós contavam, havia um canteiro que se protegia do sol mais bruto. Ali cresciam plantas de sombra, aquelas que a gente não chama de qualquer jeito. Folhas grossas, flores discretas, raízes que se bifurcavam feito dedos de uma mão antiga. Entre elas, a mandrágora, famosa não por falar alto, mas por sussurrar lendas que viajavam de boca em boca, atravessando gerações como embarcações cruzam o lago ao amanhecer. A mandrágora tinha fama de parecer com gente quando tirada da terra. Alguns diziam que a raiz lembrava um pequeno corpo adormecido, com braços e pernas enroscados, como um bebê em silêncio. Outros narravam, com um arrepio gostoso, histórias de um grito que ninguém podia ouvir sem medo. Mas, nas mãos das curandeiras, essas lendas viravam respeito. Não se mexia com a mandrágora sem primeiro acalmar o coração, sem antes pedir licença ao chão. Ela não era um brinquedo. Era uma vizinha antiga, daquelas que a gente cumprimenta em voz baixa, sem invadir. As plantas de sombra haviam acostumado o povo a dois movimentos, aproximação e recuo. Aproximavam-se quando a dor insistia, quando o corpo travava, quando a noite se alongava demais em alguém. Recuavam quando o simples dava conta, quando bastava um chá doce, um óleo morno, um copo de vinho com água. A mandrágora e outras plantas suas parentes, meigas ao toque, fortes por dentro, viviam num lugar sagrado do armário de uma curandeira. Um lugar alto, seco, um lugar com histórias coladas nas paredes. Imagine, por um momento, a casa de Miriam, uma mulher de mãos largas e olhos escuros, conhecida por receber em sua cozinha gente aflita e gente feliz, porque tudo cabe onde há mesa e água quente. Miriam tinha, num cesto, raízes que respeitava como parentes mais velhas. Não eram de uso cotidiano. Eram de uso raro e, exatamente por isso, eram preciosas. Ao lado, folhas que parece que guardavam a noite consigo, de um verde quase azul. Ela chamava, no seu jeito, de plantas de sombra. E elas pediam mãos firmes e passos leves. Numa tarde que parecia já tarde demais,
Um pastor chegou à porta de Miriam com os olhos apertados pela dor de um ombro que tinha conhecido o peso de uma pedra. O braço teimava em não subir, a noite anterior fora cruel, o sono, magro. O homem falava pouco, mas a dor falava alto por ele. Miriam assentiu com os olhos, como quem diz que entende. Colocou água para aquecer, preparou um pano limpo, fez amizade com o azeite, que é sempre um bom mediador. Em silêncio, amassou algumas folhas perfumadas e as misturou ao azeite morno, até criarem juntos uma cor de bosque e um cheiro de sombra fresca. Havia, ali, não uma receita, mas um diálogo. O ombro, quando recebeu o unguento, suspirou com a pele. E, enquanto a dor ainda teimava, Miriam aproximou, de longe, a lembrança de uma raiz de mandrágora, não para usar logo, mas para dizer à noite: se precisar, eu sei o caminho. As lendas sobre a mandrágora cuidavam de manter os curiosos à distância. Diziam que a colheita precisava de hora certa, que uma oração devia ser murmurada, que um pedaço do cordão da criança guardada no berço podia ficar por perto para dar sorte. Verdade ou mito, pouco importava. O que importava era o resultado. Ninguém mexia nela de qualquer jeito. E talvez fosse essa reverência que fazia a planta trabalhar melhor, não por magia, mas por atenção. A atenção do curador sempre fez metade do caminho da cura. Havia outras plantas de sombra que, quando usadas como unguento, traziam um descanso ao músculo que teimava em lembrar da dor. As mãos de Miriam deslizavam sobre a pele com cuidado, e o óleo carregava, junto com seu perfume, um convite à rendição. O pastor fechou os olhos, o corpo aceitou o toque, e, em pouco tempo, a dor, que era um fio em brasa, ficou morna. Ainda presente, ainda exigente, mas menos feroz. A noite, que se anunciava, prometeu ser mais amável. A mandrágora, às vezes, entrava em outras conversas. Conversas de gente que queria filhos e não os encontrava. Conversas de mulheres que buscavam, no cheiro da terra, um aceno de fertilidade. Um pequeno pedaço de raiz, seco e guardado num saquinho de tecido, podia ficar sob o travesseiro, não como promessa de milagre, mas como símbolo de esperança. A esperança, essa planta silenciosa que cresce no coração e se alimenta de pequenos gestos. Em mesas de barro, havia histórias de mulheres que, depois de muito choro e muita espera, sorriram. O mérito, dizia Miriam, é de Deus e do tempo. A mandrágora só lembrava aos dois que havia alguém pedindo com carinho. Certa noite, chegou uma jovem com os olhos abertos demais, a mente batendo asas. O sono fugia como um gato arisco, e o peito carregava um turbilhão de pensamentos que não se cansavam nunca. Miriam não foi ao cesto alto. Primeiro, trouxe água com folha boa, acendeu uma brasa pequena, deixou a resina clarear o ar da sala, passou óleo nas têmporas da jovem e, depois de muito ouvir, apenas segurou sua mão por uns minutos longos. Às vezes, era só isso. E, de verdade, quase sempre era. Porém, havia casos em que, depois de tudo, ainda faltava um passo. Nesses casos, bem raros, Miriam conhecia o caminho das plantas de sombra. Não o fazia sozinha. Chamava outra curandeira, para que 4 olhos e 2 memórias guardassem a medida. E, quando terminava, agradecia a planta e a moça, por confiarem uma na outra. As plantas de sombra também moravam nas histórias de estrada. Soldados e mercadores, com suas vigílias longas e seus ossos cansados, tinham ouvido falar de folhas que vingavam apenas onde o sol se comporta, e de raízes com rostos de bonecos, tratadas como amuletos por povos de longe. Um ou outro trazia sementes, errando o caminho que a planta conhecia de cor. Sem a sombra certa, sem a terra certa, as sementes não vingavam. Era como tentar ensinar uma canção sem conhecer a melodia. E, com o tempo, eles entendiam: algumas coisas não são para todo lugar. E tudo bem. Jesus talvez tenha passado por uma casa como a de Miriam, onde a mandrágora vive num canto alto, onde a conversa pesa mais do que a raiz, onde o toque vale mais do que qualquer receita. Talvez ele tenha visto as mãos dela lavadas antes de tocar em alguém, tenha ouvido a prece que não pede coisas, mas pede calma. Talvez tenha sentido, no ar, o cheiro leve das plantas de sombra misturado ao azeite. E tenha sorrido, porque reconheceu ali o que já sabia, que o cuidado é, quase sempre, um abraço com paciência. Há uma noite em que um velho bate à porta. A dor que ele traz não tem endereço certo, passeia pelo corpo dele como os ventos mudam de direção no outono.
Às vezes, é o joelho. Às vezes, é o costado. Às vezes, é a lembrança do que já não se faz, e isso dói mais que os ossos. Miriam lhe oferece o banco, o pano morno, a xícara pequena. Fala pouco, escuta muito. E, depois de um tempo, usa um unguento de folhas que preferem a sombra. As mãos, obedientes, desenham círculos com o óleo, e o velho, pela primeira vez em muitos dias, respira fundo sem sentir o fio de dor puxando junto. É sombra boa, ele diz, com o humor de quem já viu de tudo. É, ela responde, é sombra que protege. As plantas de sombra exigem linguagem mansa. Não gostam de vozes altas, não gostam de pressa. Elas nos lembram de que o mundo tem cantos onde o sol não chega, e que esses cantos não são menos vivos, apenas vivem diferente. A mandrágora, com suas lendas, nos lembra disso melhor do que qualquer outra, que existe vida debaixo da terra, existe força escondida, existe dormência que não é ausência. E que tocar nessas forças requer respeito. Em casas como a de Miriam, respeito era a primeira e a última regra. Quando se falava delas para crianças, a voz descia de tom, ficava mais redonda. As crianças ouviam, com os olhos enormes, o caso da raiz que parecia uma pessoa, e riam com um pouco de medo e muita curiosidade. Mas ela grita, Miriam? Perguntava um menino de dedos sujos de terra. Não grita, ela respondia. Quem grita somos nós, quando não sabemos ouvir. E as crianças guardavam essa frase, mesmo sem entender inteira. Guardavam porque a frase tinha o gosto das coisas que ficam grandes com o tempo. As parteiras, por sua vez, conheciam bem as plantas de sombra, não para usá-las sempre, mas para não ter medo delas quando a hora pedisse. Às vezes, uma mulher exausta, no meio de um trabalho cumprido, precisava de um descanso curto, uma trégua para respirar, um fio de sonho para atravessar um pedaço difícil. E as parteiras, de comum acordo, sabiam quando chamar por esse fio. Não era decisão tomada com a cabeça sozinha. Era um coro de intuição, de experiência, de saber velho que mora no corpo. Quando tudo passava e o bebê chorava com força, as mulheres riam, choravam e guardavam as plantas de sombra de volta, agradecendo ao escuro por ser abrigo e não susto. Quase sempre, os dias seguiam com a receita do comum: pão, água, trabalho, risos e cansaço. As plantas de sombra esperavam, quietas, no lugar delas. A mandrágora fazia companhia a outras raízes, como amigas que se encontram de vez em quando. Às vezes, Miriam abria o cesto só para olhar, para conferir se tudo estava como devia. Passava a mão por cima, sem tocar, como quem abençoa. Fechava com cuidado. E pronto. Nada de romantizar demais, nada de demonizar. Só cuidado. Você sente, do seu lado, o efeito dessa história? É como entrar num jardim ao entardecer e perceber que nem tudo brilha na luz. Há plantas que se revelam na sombra, que se abrem na penumbra, que preferem a companhia da lua. E, no entanto, são belas e necessárias. Trazem, em si, um jeito de consolo que o sol, às vezes, não sabe dar. É assim com certas dores também. Não se resolvem ao meio-dia. Pedem canto, pedem pouca luz, pedem uma voz que conte devagar. Numa última cena, a noite cai inteira sobre a aldeia. O vento passa leve, carregando um pó de estrelas que só a imaginação vê. Dentro da casa de Miriam, uma lamparina acesa desenha na parede as mãos que trabalharam o dia inteiro. A curandeira lava a tigela do unguento, torce o pano até quase não pingar mais, enrola tudo com capricho. Passa o fecho do cesto, sobe numa cadeira, coloca no alto. Encosta a mão na madeira, como quem diz, durmam bem. A casa suspira com ela. Lá fora, a mandrágora dorme no chão, inteira. Suas raízes crescem em silêncio, como crescem as coisas que não precisam de aplauso. Sinta como a noite está tranquila. As plantas, mesmo as que preferem a sombra, respiram o mesmo ar que você. Elas ensinam, sem alarde, que existe cuidado em tudo que é feito devagar. E que o sono, quando chega sob esse ensinamento, tem um sabor diferente, um peso bom, um abraço que não aperta. Feche um pouco os olhos, se quiser. Deixe que a sombra te cubra como cobertor que a avó dobrava com primor. A madrugada te conhece. A madrugada te guarda. E, no amanhecer,
Tudo isso que agora é quietude vai se transformar em força mansa para o dia que vem. Havia um instante do dia em que tudo pedia mansidão. Os ombros cansados, os pés que carregaram poeira, as mãos que seguraram ferramentas, panelas, crianças e saudades. Nesse instante, alguém aquecia um pouquinho de azeite, ali, ao lado do fogo, como quem aquece palavra boa antes de dizê-la. O azeite brilhava na tigela de barro, e a luz da lamparina brincava na superfície, fazendo parecer que havia ali um pedaço de sol domesticado, pronto para deitar, gota a gota, sobre a pele de quem precisava descansar. O primeiro gesto era sempre de respeito. Mãos lavadas, pano limpo, um silêncio que não era pesado, era acolhedor. Em algumas casas, pingava-se no azeite uma lembrança de perfume, uma casquinha de madeira cheirosa, um pedaço miúdo de resina, um traço de nardo guardado como um tesouro. Bastava encostar a borda do frasco no azeite para que o aroma, tímido e profundo, se misturasse ao calor. Não era para impressionar ninguém. Era para lembrar ao corpo, que tantas vezes se esquecia de si, que ele existia e merecia carinho. Você consegue imaginar o toque? Mão simples, com a sabedoria de quem já cuidou de muito, espalhando o óleo com movimentos lentos, como quem passa o tempo para trás só um pouquinho. Começava-se pelos pés, muitas vezes. Os pés, tão esquecidos e tão valentes. A água morna vinha primeiro, num prato raso, e os pés mergulhavam como quem volta à infância por um instante. A pele agradecia. A poeira ia embora, e, no lugar, ficava a maciez de depois da chuva. Então o azeite chegava, em pouca quantidade, o suficiente para que os dedos deslizassem sem pressa, contornando os calcanhares, subindo pelo tornozelo, conversando com músculos que a gente nem sempre lembra que tem. Havia suspiros que nasciam sozinhos, nasciam do encontro entre o calor e a pele, entre o perfume e a memória. As crianças gostavam desse ritual. Algumas riam, dizendo que o azeite fazia cócegas. Outras ficavam sérias, como se compreendessem, mesmo sem palavras, que ali havia um idioma antigo, um jeito de amor que não precisa se explicar. As mães sabiam os pontos certos, as têmporas macias, o peito de respiração apressada, as costas que pediam alívio depois de um dia de brincadeiras que também cansam. Os pais aprendiam, com o tempo, a mesma dança de dedos, às vezes mais desajeitados no começo, mas, aos poucos, tão cuidadosos quanto qualquer curandeira. O nardo, esse perfume que parecia ter vindo de uma distância que a vista não alcança, era usado com parcimônia. Não era de todo dia. Era de momentos em que o coração pedia uma cerimônia discreta. Um casamento simples, uma visita muito esperada, uma despedida que merecia perfume de abraço. Às vezes, alguém tocava com a ponta do dedo o frasco e encostava no pulso, atrás da orelha, no ponto onde a pele revela quem a pessoa é. Outras vezes, a casa toda participava, um fio de nardo encontrado no azeite que iria aquecer as mãos dos velhos. O cheiro, então, tomava o ar de maneira tão mansa que parecia que o mundo tinha decidido falar baixo para não interromper nada. Havia também outros bálsamos, nascidos da mistura entre azeite e plantas do quintal. Pequenas folhas amassadas com um pilão simples, liberando sucos que conheciam o caminho dos músculos. Um pouco de casca de árvore que perfumava como se fosse a lembrança de uma caminhada debaixo de sombra. E resinas que se deixavam derreter devagar, para escorregar no óleo e lhe emprestar a história da árvore que as deu. Cada casa tinha sua combinação. O seu é assim que minha mãe fazia. E cada gesto carregava o peso bom de um costume que se sabe verdadeiro porque o corpo confirma. No canto da sala, numa noite de ar fresco, uma avó cobre os joelhos com um pano morno. A neta, concentrada, pega o azeite aquecido e, com 2 dedos, espalha sobre os ossos que já viram muitos invernos. A avó fecha os olhos. O cheiro do azeite a leva para longe, para um campo de oliveiras, ao amanhecer, quando a luz entra pelas folhas e brinca de mosaico no chão, quando as mãos se sujam de verde e alegria. O óleo sobre a pele é também esse campo, destilado. É a luz, engarrafada. E os joelhos, por um momento, se lembram do que é estar livres como naquele tempo. Os homens, ao voltar do trabalho, às vezes esfregavam óleo nas mãos, nos braços, nos ombros que carregaram o mundo. Era como devolver ao corpo a graça que o dia lhe tomara. Os músculos, aquecidos pelo toque, pareciam agradecer em voz alta, mesmo quando a casa estava em silêncio. E havia um detalhe bonito nisso: o óleo tinha som. O escorregar dos dedos sobre a pele,
o leve estalo quando um ponto de tensão cedia, a respiração que mudava de ritmo, esses eram sons que formavam uma música doméstica de descanso. Em certas noites, a casa inteira tinha cheiro de banhos improvisados. Bacias no chão, água que trocava de temperatura devagar, panos limpos pendurados para secar, risos baixos, conversas sussurradas. A água levava embora mais do que pó, levava o excesso de palavra, levava a pressa, levava o resto de preocupação que o dia insistia em deixar. E o óleo vinha logo depois, como quem sela um acordo. A pele, limpa e aquecida, prometia dormir. O óleo, perfumado e manso, prometia velar o sono. Você pode sentir isso? O caminho que vai da água ao óleo, do barulho ao silêncio. Havia quem gostasse de massagear a cabeça com um toque quase invisível de óleo. Diziam que a mente, quando embaraçada, responde bem à paciência dos dedos no couro cabeludo. Era um movimento que mal se via, mas que o corpo inteiro entendia. Os olhos pesavam, o maxilar pingava a coragem de soltar. E, quando a cabeça descansava, o resto seguia. É curioso como a gente esquece que a cabeça também é corpo, que também está cansada, que também pede carinho. Naquele tempo, e talvez em todos os outros, um gesto assim podia mudar o destino de uma noite. O azeite também era o primeiro amigo de feridas simples. Não como milagre, mas como abraço. Junto com vinho limpo, com pano bem lavado, com a mão firme e leve, ele ajudava a pele a se lembrar de fechar com calma. Um corte pequeno, um arranhão de pedra, um joelho ralado que o neto exibia como troféu. O azeite aprendia, com a pele, o caminho de ir e voltar. Ficava ali, guardião, enquanto a vida prosseguia. As unções, palavra tão antiga e tão nova, ao mesmo tempo, aconteciam em momentos de dor e em momentos de alegria. Para alguém doente, o óleo era consolo. Para alguém que recomeçava, o óleo era bênção. Havia sempre uma mão que tocava a testa, uma voz que dizia algo como vai em paz, dorme em paz, vive em paz. E o cheiro, esse mensageiro manso, acompanhava as palavras até onde as palavras, sozinhas, não alcançariam. Alguns se lembram de histórias de uma mesa simples, de amigos reunidos, de alguém que, com um frasco caríssimo, perfumou os pés do convidado mais querido. Não pelo luxo, mas pelo amor. O perfume encheu a casa e ficou na memória de quem viu. O mundo muda quando um gesto assim acontece. Em casas de pedra, em tendas de lona grossa, em abrigos improvisados à beira da estrada, o óleo era sempre o mesmo, paciência líquida. E até aqueles que viviam na lida do soldado, com suas bebidas ásperas e seus passos de poeira, sabiam reconhecer o conforto de uma gota morna esfregada na nuca, de um cheiro que lembrava que existiam oliveiras em algum lugar, existiam campos, existiam mulheres e homens que plantavam e colhiam com esperança. Às vezes, um vizinho chegava tarde, com um peso nos olhos que não era de trabalho, era de preocupação. Cadeira puxada, água aquecida, bacia no chão, óleo perfumado à mão. O vizinho quase não falava. Não precisava. Os dedos da curandeira desenhavam no ombro dele um mapa de volta para casa. A cada movimento, uma lembrança boa se erguia. A cada suspiro, uma pedra interna se desfazia. Havia uma conversa sem palavras entre pele e pele, entre calor e frio, entre aroma e memória. E, no fim, o vizinho saía mais leve, mais silencioso. Nem sempre com respostas, mas com menos perguntas. O óleo também era para os dias de festa. Depois do banho, antes do encontro, um toque de perfume nos pulsos, no pescoço, atrás da orelha. Não era para os outros verem. Era para a pessoa se reconhecer no espelho de água que a vida oferece de vez em quando. Uma jovem passava o óleo nas pontas do cabelo, uma mulher mais velha no contorno do rosto, um homem na barba que ajeitava com orgulho. E o mundo, por um momento, brilhava um pouco mais. Quando a noite terminava, o que ficava era o rastro do cheiro nos panos, nos dedos, nas risadas. E, por mais que o sono tivesse demorado em certas casas, o corpo lembrava do cuidado que recebeu. Na manhã seguinte, os jarros voltariam a pesar, as ruas voltariam a chamar, as tarefas a se enfileirar. Mas a pele, acariciada, carregaria consigo uma memória de gentileza, pronta para ser acessada em qualquer novo entardecer. Se você quiser, agora, feche um pouco os olhos e imagine um potinho de barro nas suas mãos. Ele é liso por fora, morno por dentro.
Você abre a tampa e um aroma pequeno sobe, como um pássaro que não quer assustar ninguém. Você toca o óleo com a ponta do dedo e encosta onde quiser, no pulso, no coração, no pensamento. Não é para curar o mundo. É só para lembrar que você tem corpo, que seu corpo é casa, que sua casa merece calor. Sinta como a noite está tranquila. Deixe que o óleo imaginário aqueça também as perguntas. Elas não precisam de resposta agora. Precisam de colo. E, no colo do óleo, as perguntas também adormecem. As estradas, naquela terra, sabiam recitar histórias de passos. De manhã, recebiam o peso dos mercados e dos risos. Ao meio-dia, guardavam sombras curtas e silêncios compridos. E, ao cair da tarde, ofereciam um vento que cheirava poeira e promessa. Nelas, viajantes de todo tipo cruzavam o mesmo chão. Pastores com seus rebanhos teimosos, artesãos levando ferramentas embrulhadas, mulheres com cestos bem equilibrados na cabeça, mercadores que falavam palavras de longe, soldados de marcha ritmada, meninos curiosos que carregavam recados em bolsos invisíveis. Cada um tinha sua bebida de coragem e descanso. E, entre eles, havia um copo simples que muitos conheciam, água e um toque ácido, às vezes com erva tímida fazendo companhia. Um gole que lavava o sal do suor, que acalmava a língua cansada da poeira. Um gole que não pedia taça bonita, nem mesa farta. Pedia só sede honesta. Os soldados, especialmente, conheciam bem esse copo. Em lonas improvisadas, nas bordas das estradas, eles descansavam a marcha e, como quem reza sem palavras, misturavam a água ao ácido que carregavam em pequenas vasilhas, quebrando a dureza do gosto com uma erva que lembrava campo limpo. O rosto deles se suavizava. A dureza dos olhos cedia lugar a um cansaço mais manso. Era a bebida da estrada, simples, direta, sincera. Não pretendia encantar, pretendia servir. E servia. Você consegue ver a cena? O crepúsculo pintando de cobre os escudos encostados, o som de couro e metal se calando aos poucos, um pedaço de pão passado rapidamente num prato, enquanto a água tingida de leveza traz o mundo de volta ao eixo. Alguém ri por recordar de casa, outro suspira por não saber quanto falta, um terceiro fica quieto, olhando o céu que começa a acender suas primeiras luzes. Entre um gole e outro, trocam histórias. E, no meio delas, surgem os remédios do caminho. Uma folha que o avô ensinou a mastigar para desamarrar o estômago, um punhado de flores pequenas que, em água morna, fazem os olhos piscarem mais devagar, um galinho de planta que abre o peito quando a poeira teima em ficar. As estradas também ofereciam os próprios consolos. Em torno de um poço, havia sempre alguém com uma palavra boa, um conselho, um pão para repartir. O poço era um pequeno mercado do mundo, um lugar de encontro e troca. E ali, muitas vezes, viajantes enchiam seus recipientes e, com um movimento que já era ritual, misturavam ao frescor um toque de algo ácido e, às vezes, umas folhas que perfumavam sem invadir. O resultado era um refrigério que, além de matar a sede, era carinho para dentro. A vida no caminho exige consolos que caibam no bolso. No meio da noite, acampamentos nasciam como estrelas no chão. Pequenas fogueiras, a luz molhada de uma lua que escorria por cima de tendas e mantos. O vento fazia música nas roupas estendidas, as brasas sussurravam histórias de lenha. E os viajantes bebiam o copo simples, dividiam figos secos, tâmaras, um pedaço de queijo que resiste à viagem. Um músico, se houvesse, arriscava uma melodia no alaúde cansado. Um menino tentava assobiar junto. E, no intervalo das notas, alguém abria um saquinho e o cheiro de uma erva fresca espalhava alguma esperança no ar. Pequenas coisas sustentam grandes caminhos. Um mercador, vindo de uma cidade onde o mar encosta nas paredes, contava de um remédio de viagem que aprendeu com pescadores. Molhar um pano em água perfumada e deixá-lo sobre a nuca quando o sol pesava mais que o corpo. A cabeça agradece, ele dizia, e todos assentiam com o corpo todo, porque sabiam que era verdade. Havia também o hábito antigo de molhar os lábios do cansaço com um pouco de mel, não para adoçar a língua, mas para lembrar ao mundo que a doçura existe. E, às vezes, quando alguém tossia por conta da poeira, uma parteira de passagem tinha na bolsa um punhado de folhas que, em água quente, ensinavam o peito a abrir as janelas. Os soldados, por sua vez, mesmo com a rigidez da ordem, tinham seus tratos pessoais com o cansaço. Alguns traziam em saquinhos de couro pedacinhos de casca que,
na água, davam um cheiro de floresta longe. Outros, um punhado de grãos aromáticos que socavam entre duas pedras e misturavam ao copo. Nada de luxo, era só uma forma de dizer ao corpo: eu te vejo. E, assim, a bebida que podia ser apenas água com acidez virava, aqui e ali, ritual de humanidade. Em certas estradas, os viajantes encontravam casas de hospedagem onde o mundo parecia se recompor. O cheiro de sopa, o barulho de canecas batendo leve nas mesas, a risada dada sem pensar, um canto ao fundo, alguém lavando os pés de quem chegava com um balde de água morna, porque a estrada cobra, mas a estrada também dá. Nessas casas, a bebida simples era servida como quem oferece um abraço. Beba, dizia a dona da casa, o dia foi cumprido. E o copo, mesmo rudimentar, virava a taça na mão de quem precisava. Às vezes, ela colocava no fundo do copo um pedacinho de casca aromática, só para a memória tirar férias por um instante e visitar um bosque. Outras vezes, era uma folha amassada com carinho. E tudo ficava mais fácil. Não era só o corpo que se cansava nos caminhos. Era a cabeça, com suas contas e ausências, seus medos e esperanças. E, por isso, o copo simples não vinha sozinho. Vinha com palavras que atravessavam distâncias: vai dar certo, falta pouco, você não está só. As estradas eram lugares de parceria anônima. Gente que nunca mais se veria dividia o que tinha e o que sabia. E, no dia seguinte, seguiam, cada qual para um lado, levando nos passos o que receberam em um fim de tarde qualquer. Jesus e seus amigos, que andavam tanto, conheciam bem a economia desse conforto. Água, um toque ácido, uma erva, um pedaço de pão, um riso. Talvez tenham sentado à beira de um poço, partilhando a mesma mistura no mesmo copo, porque a sede e a esperança não pedem taças diferentes. Talvez, em noites de caminho, tenham olhado o céu pontilhado e, com os pés cansados, tenham agradecido por aquela bebida sem título, que lava os poros do dia e empresta, por instantes, a força da madrugada. Os caminhos também tinham seus curadores. Não de casa, mas de estrada. Gente que levava nas bolsas pano limpo, um pouco de óleo, um punhado de folhas, um frasco escuro com um segredo que só se abre em necessidade. Encontravam alguém caído, paravam, derramavam ali um pouco de vinho e um pouco de óleo, enrolavam o corpo feito presente, colocavam no sobro animal e seguiam em direção ao abrigo mais próximo. Essa gente lembrava ao mundo que a medicina mais antiga é o cuidado, e o cuidado não escolhe hora nem lugar. Você pode sentir, aí dentro, a paz que mora em cenas assim? O céu amplo, a poeira que já não incomoda, a brisa que passa por dentro do tecido e enche os pulmões, o gosto da bebida que não tem segredo. É só água que aprendeu uma dança nova. Imagine-se sentado numa pedra lisa, os joelhos descansando, as mãos segurando um copo comum. Você leva o copo à boca e, entre goles, ouve risos, vozes de línguas diferentes, histórias que começam e nunca terminam. É a música da estrada, e ela embala quem precisa dormir longe de casa. Algumas noites, o vento trazia cheiro de chuva e a conversa se apertava em volta do fogo. Tendas fechadas, mantos sobre os ombros, e a bebida simples aquecendo por dentro. Havia quem deixasse, à beira da fogueira, um raminho de erva para perfumar o acampamento, e o cheiro escalava a noite, como fumaça que sabe voar devagar. Um soldado emprestava sua capa para um velho, um mercador dividia seu saco de tâmaras com uma criança, uma mulher cantava baixinho para que o silêncio não ficasse grande demais. E os sonhos, quando vinham, tinham gosto de estrada boa. Em outras madrugadas, quando a pressa precisava ser grande, os viajantes bebiam de um gole só, guardavam o resto no fundo do odre e seguiam. O corpo entendia o recado: agora, não. E obedecia por um tempo. Até que, no próximo poço, no próximo abrigo, a mesma mistura fosse repetida, o mesmo gesto reforçado, a mesma humanidade reacesa. O copo simples era a ponte entre o esforço e o alívio, entre a poeira e a água, entre o silêncio da solidão e a conversa que conforta. O que se levava para o caminho, além de pão, água e essa mistura sincera, levava-se também o que não ocupa espaço: um saquinho com cheiro de casa, um lenço perfumado que lembrava um abraço, uma pequena pedra lisa que a criança deu de presente no dia da partida. E essas pequenas coisas, somadas, eram medicamentos do espírito, capazes de curar a saudade por horas o suficiente para o corpo descansar. Quando a manhã chegava,
A estrada parecia nova. Os passos retomavam o ritmo, os olhos aprendiam de novo a distância, o horizonte se esticava como uma promessa. O copo simples voltava a morar no odre, quieto, esperando. E os viajantes, renovados pelo sono e pelo gesto pequeno de cuidado, seguiam sem medo, porque sabiam que, onde houvesse gente, haveria água. E, onde houvesse água, haveria sempre alguém disposto a dividir um pouco de acidez, um pouco de perfume de folha, um pouco de conversa. Era assim que se andava, partindo o pão, partindo a estrada, partindo o cansaço ao meio. Se quiser, deixe que a sua respiração faça, agora, o trabalho de uma estrada. Deixe que ela te leve, de onde você está, para um lugar de descanso. Inspire como quem sorve um gole de água boa com um toque de frescor. Expire como quem pousa a caneca de barro no chão e sorri para o amigo do lado. Sinta como a noite está tranquila. Repare nas estrelas que, dentro de você, se acendem devagar. E aceite o convite. Mesmo que o caminho tenha sido longo, há sempre um copo simples esperando por você no fim do dia. Ele não pesa, não exige, não complica. Ele só oferece um pouco de alívio, um pouco de frescor, um pouco de paz. E, com isso, já dá para dormir. Havia uma força mansa que cruzava as ruas estreitas como um rio subterrâneo, a força do cuidado compartilhado. Nas noites em que a lua parecia uma tigela de leite derramada no céu, escutava-se, pelas janelas, o som de vozes baixas, colheres mexendo copos, passos leves no pátio. Eram vizinhos que vinham, eram parteiras que chegavam embrulhadas em mantos escuros, eram mãos que se ofereciam sem alarde. O remédio, ali, começava antes do primeiro gole. Começava no gesto de tocar a porta, de perguntar como você está, de entrar devagar para não levantar a poeira do medo. As parteiras conheciam essa música. Entravam na casa como quem entra num templo. Olhavam, primeiro, os olhos, que contam mais do que os lábios. Depois, a casa toda, o lugar onde o vento passa, a bacia de água morna, a lamparina que precisa de óleo, a cadeira que serve de descanso. Em suas bolsas havia o que a vida ensinou a levar: panos limpos, um punhado de folhas gentis, um frasco pequeno de óleo que perfuma como abraço antigo, um lenço com cheiro de gaveta de avó, mel que brilha como o resto do sol guardado. Nada pesado, nada severo. Apenas o necessário. E o necessário, você sabe, quase sempre cabe numa mão. Numa dessas noites, o bairro inteiro parecia respirar junto com uma casa. Havia um bebê a caminho. A mãe, com suor luminoso na testa, apertava a mão do marido. As crianças, na casa da frente, estavam dormindo, porque as vizinhas prometeram cuidar delas. Na cozinha, a água aquecia. Uma parteira chegava, a outra já estava. Elas se olhavam e sorriam, aquelas sorridas de quem se entende sem dizer nada. Uma delas tocou no óleo e encostou nas têmporas da mãe. A outra sussurrou palavras que não pediam nada, só traziam coragem. No canto, um copo com água morna e mel esperava os intervalos. O mel adoça a força. E a força, quando adoçada, não se quebra, se dobra. Do lado de fora, vizinhos se sentavam na soleira. Um homem levou pão, ainda quente. Outra vizinha, uma jarra de água fresca. Conversavam baixo, lembravam de outros nascimentos, de outras noites em que a rua toda levantou as mãos invisíveis para segurar um momento. O mercado, de que o coração ainda tinha memória, dava seus frutos ali também. Ervas que acalmam, folhas que perfumam, resinas que limpam o ar, o vinho misturado à água para celebrar que, mesmo sob o esforço, a vida escolhe crescer. Em outra noite, não era um parto. Era uma febre que teimava. A criança, de olhos grandes, mirava o teto como quem procura estrelas que ainda não estão lá. A mãe estava cansada, o pai, aflito. E foi a vizinha quem bateu a porta com seu saquinho de pano. Dentro, uma mistura de folhas que conhecia o caminho do peito, a lembrança de um campo, a promessa de um suspiro mais leve. Ela acendeu uma brasa pequenina num prato, deixou uma resina conversar com o ar da sala, molhou um pano em água morna, pingou uma gota de óleo perfumado que a avó ensinou, e encostou na testa da criança como quem encosta amanhã. O ar mudou de peso. A febre, com olhos de senhora teimosa, recuou um palmo. E o menino dormiu, primeiro de lado, depois inteiro. Você consegue ver essas mãos? Mãos que misturam o que o mundo dá: água, folha,
mel, perfume de resina, um pouco de vinho como consolo adulto. Mãos que se oferecem sem pedir nada em troca. Mãos que sabem que a pele responde melhor quando o toque é manso. Mãos que não têm medo de esperar. Naquela época, e em tantas outras, a presença era o primeiro bálsamo. Havia quem chegasse só para sentar, para aquecer uma chaleira, para contar uma história curta no ritmo da respiração de quem ouvia, para rir do jeito certo, aquele riso que não sacode a casa, mas a embala. Em dias de trabalho duro, o colo da comunidade também conhecia seus remédios. Um vizinho com o ombro emperrado voltava para casa e estava ali, de portas abertas. A curandeira que aquecia um pouco de azeite passava, com a ponta dos dedos, o calor mais paciente sobre o músculo teimoso. Na rua de cima, um pescador trouxe um embrulho de folhas que amansavam a tosse de poeira. Na de baixo, uma senhora preparou um chá de flores pequenas para a moça que chorava sem saber porquê. Às vezes, quem chegava com cansaço maior era o silêncio, e ele também encontrava colo. Alguém encostava o copo de água na mão do outro, olhava com calma e dizia, com o olhar, eu vejo você. A palavra remédio, naquelas vilas, pesava pouco. Não vinha com o peso do segredo, vinha com a leveza do hábito. Era um jeito de cuidar que passava, como as receitas de pão, de boca em boca. E cada boca acrescentava um detalhe. Uma folhinha a mais, um fio de mel, um óleo perfumado, uma oração que cabia no intervalo entre duas respirações. De casa em casa, a sabedoria ia juntando quilhas invisíveis de barcos, prontas para atravessar noites difíceis. E atravessavam. Em um entardecer de vento bom, duas vizinhas se encontraram no portão com seus saquinhos de pano. Abriram, como crianças, e trocaram punhados de folhas como quem troca cartas em que se escreve, estou aqui. Uma ensinou a outra um jeito novo de amassar as folhas antes de colocá-las na água. A outra ensinou um truque para deixar o aroma subir sem pressa. Riam, suspiravam, lembravam de mães, de tias, de avós. O cheiro da conversa foi se espalhando pelo quarteirão, e, sem que alguém quisesse, todo mundo respirou melhor naquela noite. Às vezes, o colo vinha da fé compartilhada. A resina, ao tocar a brasa na casa de um, emprestava seu perfume para a rua toda. Pessoas fechavam os olhos, inclinavam a cabeça e faziam, em segredo, a sua oração. Não importava a sala, a parede, o teto. Importava o laço que se esticava no ar e ligava casa a casa, coração a coração, com um cheiro doce como uma promessa antiga. A oração, naquele tempo, era também um tipo de remédio, não porque apagasse a dor, mas porque lembrava que ninguém carregava a dor sozinho. Havia ainda as pequenas curas do cotidiano. Uma parteira que ensinava a moça a respiração que abre portas dentro do peito, um velho que mostrava ao menino a posição dos pés para que as pernas não doam depois do trabalho, uma mulher que explicava ao vizinho como descansar o olhar quando o horizonte cansa. E, sempre, um copo de vinho misturado à água, um chá que sorria na caneca, um óleo que aquecia a palavra coragem nos pulsos. Você pode sentir o ritmo disso? Não há pressa. Não há milagre apressado. Há cuidado, com começo de conversa, meio de silêncio e fim de suspiro. E, claro, havia os dias de luto, quando a casa parecia grande demais. Nessas horas, a comunidade se tornava um casaco de lã que abraça por inteiro. Alguém cozinhava, alguém varria o pátio, alguém trazia um potinho de resina para que o ar ficasse mais macio, alguém preparava um chá que não tinha outro objetivo senão aquecer as mãos do que ficará. O vinho com água circulava, não para esquecer, mas para lembrar, com doçura, do ciclo de tudo. E, de tanto ficar junto, o peso diminuía. Não ficava leve, mas ficava carregável. E esse é um dos maiores remédios do mundo, a certeza de que não se está sozinho. Uma criança, ouvindo as conversas de adultos na cozinha, perguntou certa vez, mas por que vocês cheiram as coisas antes de beber? E a mãe respondeu, rindo, porque o corpo também precisa ouvir com o nariz. E era isso. O cheiro anunciava ao peito que coisas boas estavam chegando. O vapor, que subia da caneca, fazia cócegas nos olhos cansados. O óleo, que escorria nos dedos, ensinava o ombro a desapertar. O mel, que brilhava na colher, lembrava que a vida, apesar de tudo, tem doçuras insistentes. As histórias de Jesus passavam por essas casas. Ele sentado à mesa, partilhando pão, multiplicando o que parecia não ser suficiente,
tocando olhos e ombros com uma delicadeza que acendia as lamparinas por dentro das pessoas. Não era estranho a essa vida de cuidados simples. Talvez, numa noite qualquer, ele tenha bebido água com vinho em uma caneca comum, tenha sentido o cheiro de resina queimada num canto de sala e tenha sorrido ao perceber que o reino se parecia muito com aquilo. Gente cuidando de gente com o que tinha à mão. Um dia, alguém derramou um perfume caro sobre seus pés, e a casa inteira ficou tomada por um cheiro que nunca mais se esqueceu. Era um gesto grande feito com a linguagem das pequenas coisas. Óleo, mãos, perfume, lágrimas, cabelos, silêncio. No pátio, outra vizinha cuidava do jardim. Plantas de sol, plantas de sombra e, entre elas, ervas que serviam mais a histórias do que a receitas. Ela tirava uma folha, amassava entre os dedos, entregava à amiga e dizia, cheira. A amiga fechava os olhos, e por um instante, a casa era outra. Era uma colina com vento, era uma beira de rio, era uma lembrança de infância. Depois, riam, guardavam a folha no bolso e seguiam, cada qual com a sua noite para atravessar. Quando os soldados passavam, as pessoas endureciam um pouco por dentro, porque a vida com soldados é sempre uma vida em estado de alerta. Mas mesmo eles, quando o sol baixava, eram recebidos com um copo de bebida simples, uma tigela de sopa, um pedaço de pão. Não havia luxo, havia humanidade. E às vezes, ali, também se partilhavam remédios de estrada. Uma casca perfumada que o soldado carregava, uma erva que o camponês conhecia, uma resina que a curandeira moía com o cuidado de sempre. Por um instante, todos eram só gente cansada que precisava dormir. Você consegue ouvir o som desse bairro quando as luzes vão apagando? Uma porta que se fecha com delicadeza, uma voz que diz boa noite, um cão que encontra um canto, um bebê que finalmente silencia, uma lamparina que se transforma em carvão, um último grão de resina que suspira na brasa. O colo da comunidade, que foi largo durante o dia, se ilumina por dentro, e cada casa vira uma pequena ilha de sossego, à deriva no mar comum de descanso. O vento passa nas roupas penduradas como uma mão que arruma cobertores. E, se você quiser, imagine que está sentado no degrau da entrada de uma dessas casas, sentindo o frio bom do chão, ouvindo uma cantiga que vem de longe, segurando uma caneca que solta vapor. O vapor te beija o rosto com jeitinho. Você inspira e deixa o cheiro chegar onde precisa. Você expira e entrega ao ar o que não é mais necessário. Perto, alguém ri baixo. Longe, alguém agradece. E você se percebe parte desse desenho grande, em que cada ponto de luz é uma pessoa cuidando de outra, com vinhos suaves, chás moles, óleos quentes, resinas que contam histórias, e mel que cola os pedaços do dia no lugar certo. Nessa hora, talvez seja bom repetir para si mesmo, como quem borda um pensamento em pano. O cuidado é casa, é mesa, é rosto, é mão. O cuidado tem cheiro, tem gosto, tem ritmo. O cuidado é, muitas vezes, o remédio que a gente busca com outro nome. E, quando ele chega, o corpo entende. O sono, então, começa a tecer seu cobertor, ponto por ponto, com linha que ninguém vê, mas todo mundo sente. Sinta como a noite está tranquila. Sinta como o bairro respira junto com você. Sinta como tudo foi feito para, no fim, dar certo. Você fechar os olhos e descansar. E então chega a hora em que a noite se assenta de vez, como quem encontra o lugar exato no sofá e não quer mais se mover. A brasa no prato de barro vira uma pérola vermelha, quase um segredo. O último fio de resina desenha no ar um adeus que é promessa de retorno. As lamparinas, uma a uma, se recolhem para dentro de si. O óleo que sobrou guarda o perfume como uma carta que ainda vai ser lida. A água na jarra, com o reflexo da lua, parece sorrir para quem olha. E a casa toda, por dentro, fica coberta por um silêncio que não é vazio, é presença. O silêncio depois do incenso tem textura de manto leve e cheiro de abraço guardado. Nessa quietude, os remédios do dia, esses pequenos companheiros, se acomodam onde precisam. O vinho, misturado à água, terminou sua fala macia e agora descansa, como um gato que se enrola numa cadeira. O mel, que beijou lábios e canecas, deixa um risquinho dourado na memória do paladar, lembrando que a doçura existe e persiste. As folhas, que se abriram na água morna, se despedem com gratidão pela conversa. O óleo, que aqueceu pulsos e têmporas, adormece sobre a pele como uma promessa de que amanhã haverá sol nas oliveiras. A papoula permanece em seu lugar alto, guardada pelo respeito de quem sabe esperar.
E a mandrágora, no sexto, sonha com os mundos que existem debaixo da terra, onde a vida trabalha em silêncio. Jesus, neste quadro de paz, parece um caminhar que cessa devagar, uma mão sobre outra mão, um olhar que diz, sem pressa, descansa. Ele, que sabia das dores sem nome, que conhecia os nomes das dores, que tocava onde ninguém tinha coragem de tocar, parece ter deixado um traço em todas as casas, uma lembrança de que o cuidado mais forte é o que não grita. Talvez ele tenha passado pela rua mais cedo, o pó nos pés, a palavra mansa, o riso fácil. Talvez tenha sentado ao lado de alguém, bebido um gole de água com vinho, aceitado o perfume de resina que se espalhava. E, agora, mesmo de longe, sua presença fica, presença que não pesa, presença que embala. Você consegue ouvir, aí dentro, o som da casa respirando? Um lençol que se ajeita, um travesseiro que encontra o lugar, um suspiro que se solta como um pássaro que finalmente adormece. A noite sabe o caminho dos seus ombros e os abaixa, devagar. Sabe o caminho da sua testa e alisa, como as mãos velhas que alisam pães antes do forno. Sabe o caminho dos seus olhos e os fecha com carinho. O silêncio, com cheiro de resina que ficou nas cortinas, faz companhia. Não exige nada. Só fica ao seu lado, como quem tem todo o tempo do mundo para esperar o seu sono chegar. No quarto, o ar tem temperatura de colo. A janela, fechada o suficiente, permite que a brisa participe apenas com a ponta dos dedos. O chão devolve aos pés um frescor que faz as plantas dos dedos sorrirem. Em algum lugar, um pano terminou de secar e tem aquele cheiro que só tecidos lavados à mão conhecem. O corpo, aos poucos, vira casa habitada por um passarinho preguiçoso. O coração bate devagar, a respiração alonga sua asa, o pensamento recolhe as sobras do dia e as guarda numa gaveta onde não é mais urgente. Se quiser, coloque a mão sobre o peito. Sinta. É um ritmo antigo e perfeito. É a sua lamparina particular. As imagens do dia, o mercado, as ânforas, as ervas, as resinas translúcidas, o copo simples dos caminhos, o azeite brilhando, as parteiras em volta de uma cama, a papoula guardada em prateleira alta, a mandrágora dormindo na terra, passam como um cortejo calmo pela sua mente. Não pedem juízo, não cobram nada. São quadros que acenam e seguem. E você, no seu lugar, recebe cada um como quem recebe visitas queridas na varanda ao cair da tarde, sabendo que, depois, todos irão, e a casa ficará mais silenciosa ainda, pronta para o sono. Sinta como a noite está tranquila. É uma frase que você já ouviu aqui tantas vezes, e que ainda assim não cansa. Repeti-la é como mexer com a colher de madeira na xícara, só para ver o vapor levantar de novo. A noite está tranquila. Sim. Não porque o mundo deixou de existir, mas porque, por um momento, você se autorizou a existir de um jeito mais leve. E os remédios antigos, vinho com água, chás de folhas de nome simples, resinas de árvores que conversam com o céu, óleos que aquecem o caminho da pele, foram apenas os mensageiros desse recado. Você pode deitar a cabeça e descansar. Se há alguma pergunta insistente, deixe-a sobre a mesa, ao lado da lamparina. Diga a ela, com doçura, que vocês conversam de manhã. Perguntas, quando respeitadas, dormem também. Se há alguma dor que restou, ofereça a ela um copo de água imaginário, com um fio de mel, como quem oferece um banquinho na varanda. Diga a ela que não precisa ir embora agora. Basta que fale mais baixo. E veja, o corpo entende. O corpo sempre entendeu a linguagem dos gestos cuidados. Há um convite aqui, e ele é simples. Respirar. Inspire devagar, como quem sorve o perfume da resina que ainda flutua levemente no ar. Sinta esse perfume chegar ao peito e abrir espaço. Expire com calma, como quem apaga uma lamparina com um sopro curto e terno. De novo. E de novo. A cada respiração, o silêncio depois do incenso se faz mais presente, não no nariz, mas na parte de dentro de você que sabe que está segura. Você pode imaginar um cobertor de linho macio cobrindo o corpo. Pode sentir o peso exato, que não aperta, mas que diz, estou aqui, te guardo. As histórias antigas não existem para nos manter acordados. Existem para nos adormecer no sentido mais bonito, para nos lembrar do colo, da casa, do cuidado. Para nos mostrar que o que chamamos de drogas naquele tempo, palavras grandes para coisas pequenas, eram, quase sempre, jeitos de colo em formas diferentes. Um gole, um cheiro, um toque, um vapor.
Eram pontes. E, atravessadas as pontes, o que do outro lado nos aguardava era o mesmo sempre. O sono, que costura os rasgos do dia, que organiza o cesto de dentro, que devolve força ao pão de amanhã. Talvez, antes de fechar os olhos por completo, vale agradecer, em pensamento, por tudo que hoje te trouxe até aqui. Pelas mãos que te tocaram com cuidado, mesmo que com pensamentos. Pelos cheiros que te mostraram portas abertas. Pelos sabores que disseram calma. Pelas palavras que se deitaram ao seu lado. E, se quiser, agradeça também ao que você não viu, mas que te acompanhou. O ramo de erva pendurado em algum lugar, a resina que queimou na casa ao lado, o óleo que alguém aqueceu em outra rua, o mel que foi derramado numa caneca de outro bairro. Todos gestos de amor que circulam como vento e, de algum modo, chegam a você. A madrugada, como uma mãe que já entendeu seus filhos, não apressa nada. Ela vigia, sem fazer barulho. E, quando a primeira luz vier, lá longe, ela te entregará, inteiro, amanhã. Mas isso é mais tarde. Agora, o trabalho do mundo é te embalar. Você pode deixar os ombros pesarem na cama, sentir a curva boa do colchão, descansar as mãos sobre o ventre, soltar o maxilar, dar um pequeno sorriso. O silêncio depois do incenso se tornará, em instantes, o silêncio do seu sono. Um silêncio cheio de vida, cheio de sonhos bons, cheio de descanso. Boa noite. Que os vinhos gentis, as folhas que acalmam, as resinas que sobem, os olhos que aquecem, os segredos respeitosos da papoula e da mandrágora, o copo simples das estradas e o colo da comunidade se convertam, aí dentro, num campo de oliveiras ao amanhecer, onde a luz é macia, o ar é perfumado de verde, e tudo respira em paz. Durma bem. O mundo guarda seu lugar. E, quando você abrir os olhos, terá um punhado de força nova nas mãos. Até lá, deixe-se ser cuidado. O resto pode esperar.